noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Civil na Prática. Hoje, em parceria com o Dr. Leandro Provenzano, advogado aqui de Campo Grande. E vamos entrando todos e todas, vamos falar hoje sobre dúvidas, dificuldades e desafios para a sua advocacia, seja pública ou privada. Vamos tentar aqui esclarecer todas as suas dúvidas sobre isso. Vai ser uma live super especial. Vamos só esperar o pessoal entrar aqui e também esperar o Dr. Leandro Provenzano entrar para a gente continuar aqui. E é um prazer tê-los aqui. Dr. Cláudio, Dr. Carlos, sejam todos muito bem-vindos aqui. E aproveita, Dr. Marcelo, Dr. Eric, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, Dr. Miguel. Vamos só fixar aqui, boa noite, Dr. Eric. Todos conseguem me ouvir bem? A imagem, o áudio. Perfeito, vamos entrando. Luio, uma boa noite. Dr. José, doutora Melina, seja bem-vinda. Dr. Emerson, é um prazer tê-los aqui essa noite para a gente debater esse tema tão importante que é a prática mesmo da advocacia, aqueles mistérios que rondam, né, o dia a dia de um advogado ou de um defensor público. Doutora Joselina, doutora Carlúcia, magistranda aqui, é a primeira vez que eu a vejo, mas seja muito bem-vinda. Dr. Charles, estamos só esperando o Dr. Leandro Provenzano também entrar aqui e a gente já começa a nossa super live de hoje. E vou aproveitar aqui para pedir para vocês, pegue o aviãozinho que tem aqui, né, no nosso canto inferior, compartilhem com os colegas, vamos disparar a nossa live aí para o pessoal, para a gente conseguir o máximo de audiência possível, impulsionar conteúdo. Eu acho que é importante cada vez mais a gente difundir, debater conteúdo. Então, compartilhem com os amigos aqui para a gente conseguir um número razoável de pessoas aqui na sala. E cliquem no coraçãozinho ali do lado direito da nossa tela, aqui no lado inferior, para se você gostou da nossa live. Tá? E aí, ao longo do tempo, a gente vai comentando também. Nós preparamos um roteiro super especial para vocês, mas nós vamos responder perguntas, dúvidas, críticas, porque ninguém é dono da verdade. A advocacia ela tem muitos mistérios e muitos segredos. Então, cada vez mais que debatemos um conteúdo, mais aprendemos em conjunto. Então esse é o nosso objetivo. E eu peço até para a gente não perder, doutora Vanessa, seja bem-vindo, doutora Lawyer Delfaria, é isso mesmo, muito obrigado. Direto de fora, né? Muito bacana, doutora Rosângela. É muito gratificante, doutora, tê-la aqui em nosso canal. E ter alguém que está atuando fora do país, Dr. Túlio, Dr. Carlos, muito bacana, muito bom mesmo, direto de Angola. E aí, comente com a gente aí na nossa live como é que é o comportamento da advocacia aí fora. Eu acho que esse intercâmbio cultural é fantástico, ele é muito enriquecedor e deixa a gente cada vez mais feliz e empolgado com a carreira. Doutora Tânia, vamos lá, deixa eu só mandar uma mensagem do Dr. Leandro Provenzano aqui para ver o que aconteceu. Certo, perfeito. E lembrando mais uma vez, compartilhem a live, disparem um aviãozinho aí para todos, para a gente. Dr. Everton, um prazer. Tivemos uma live com o Dr. Everton lá na UAB de Santana, fantástica, uma participação muito bacana do pessoal. Muito obrigado, Dr. Everton, pela sua presença também aqui hoje. E é muito importante a gente debater aqui esses mistérios que envolvem principalmente o início da advocacia. Realmente, a doutora está colocando aqui. E se puderem colocar as perguntas na interrogaçãozinha que tem embaixo, não só nos comentários, porque fica mais fácil a gente monitorar as perguntas e não perder ninguém. Doutora Predileta, doutora Bia Carolina. Que bacana saber, né, que a África tem muito a crescer. E é importante a doutora daí fazer esse intercâmbio conosco aqui e a gente tentar, né, vamos programar uma live, doutora. Né, acho que o Civil na Prática está aberto. Doutor Leandro entrou aqui agora, vi. Doutor Carlos, ótimo. Aqui, vamos entrando.
Então é importante, vamos bater um papo. Eu acho que essa interação, esse intercâmbio vai ser fantástico. A gente falar Brasil, Angola, visão jurídica lá, doutora Lele Galiano. Vai ser bacana. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, doutor Homero. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Prazer tê-lo aqui também. Doutor Leandro é advogado aqui em Mato Grosso do Sul há muitos anos, né, que tem uma militância fortíssima na defesa do consumidor, tem uma história brilhante aqui na construção do direito do consumidor no estado de Mato Grosso do Sul. Estou dando boa noite pessoal, doutor Leandro. Doutora Mariana também entrando aqui. Né? Vem entrando e disparem, doutor Juan. Vamos disparando um aviãozinho aí, pessoal. Vamos compartilhar a nossa live para a gente alcançar o máximo de audiência possível. Quanto mais audiência, mais a gente fala, né, doutor Leandro? É isso aí. Quanto mais audiência, mais a gente entrega os segredos, né? Isso mesmo. Doutor Leandro, eu estava falando com eles aqui que a gente preparou um roteiro, mas a gente concebe a live como algo bem informal, um papo muito próximo, de colegas mesmo, para a gente tirar todas as dúvidas da advocacia privada e também quem atua na área pública, como eu, defensor público. Né? O doutor Anderson Chadid, colega de defensoria aqui, prazer tê-lo aqui, doutor Anderson. Um grande abraço, doutor De Leon. Então, assim, fiquem à vontade de perguntar. Eu só falei para eles, para colocarem as perguntas no interrogaçãozinho ali, para ficar mais fácil a gente acompanhar e não deixar nenhuma pergunta passar batida aqui, a gente tentar responder a tudo e a todos, né? Tranquilo. Perfeito. Doutor Leandro, para a gente iniciar aqui e aquecer nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da sua carreira, né? Como é que foi a construção dessa carreira, os percalços, né? Eu acho que é importante a gente dialogar sobre isso, porque muita gente vai se encaixar nessa situação, na minha, na sua, né? Sim. Bom, primeiramente, assim, sem ordem, pelo amor de Deus. A gente até se conheceu por meio do direito do consumidor, né? Eu atuando muito na área pela OAB também. Doutor Alexandre Chadid entrando aqui também, viu, doutor? Mandar um abraço para ele também. Exatamente. E assim, o começo, como todo começo, foi extremamente complicado. Né? Eu vim de um concurso público, eu era servidor público federal, eu era concursado do Ministério da Saúde, e não, é diferente da defensoria, né? Um concurso lá no executivo ele é completamente diferente, uma meritocracia diferente, que eu estranhei, e aí eu resolvi abrir meu escritório de advocacia. Nesse sentido, eu acabei pedindo auxílio até na época para minha esposa, que já era concursada, então eu precisava de uma estabilidade financeira, e eu pedi então esse auxílio para ela e também para os meus pais, que na época eu já tinha um filho. Então eu me preparei financeiramente, né? Eu sei que muita gente tem dúvida nessa parte financeira, então eu me preparei financeiramente para eu poder abrir o escritório. Graças a Deus eu nunca precisei tirar dinheiro de casa para levar para o escritório, mas é sempre uma batalha bastante grande para quem está aí no início da carreira. Porque a gente doutor Leandro, desculpa te interromper um pouquinho. O pessoal está falando que está com um eco na sua voz, talvez seja porque está assim. Você tem algum fone aí? Mesmo com fio? Mas acho que não, hein? Deixa eu pegar o fone para ver se melhor. Eu tenho uma só um pouquinho. Tá. Enquanto o doutor Leandro vai buscando lá, eu vou falando um pouquinho também sobre a minha trajetória até chegar onde eu estou hoje na Defensoria Pública. Né? Eu, inicialmente, sempre quis concurso, desde o início da graduação, então, foquei nisso. E comecei a estudar lá no final da minha graduação, no 5º ano. Eu não era um aluno exemplar na graduação, né? Era um aluno mediano. E no último ano eu falei, agora eu vou estudar e é possível. Então eu falei, vou arriscar e vou estudar. E comecei, estudei por 2 anos, trabalhando. Eu era assessor de juiz no início da minha carreira, então eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Eu não estudava horrores, né? Tem gente que fala que para passar em concurso público teria que estudar 24 horas por dia. Não é isso, não é a quantidade, é a qualidade do estudo que é determinante. Assim como o advogado, né? Não é a quantidade de horas que ele fica dentro do escritório que vai determinar a qualidade do trabalho dele. Então eu fui com esse percalço, ingressei na Defensoria Pública e estou há 11 anos aí, né? E eu vou deixar o doutor Leandro continuar e a gente retoma aí a nossa história. Pessoal, dá um retorno para ver se melhorou o som com o doutor Leandro falando, tá? Bom, eu também, assim como você, eu não era um aluno exemplar na faculdade, porém eu gostava muito da parte prática.
Então, assim que eu formei, ficou essa questão de, putz, será que eu abro o escritório? Será que eu me junto com outro colega para montar isso aí? Ou vou para o concurso público? Na época, como eu disse, eu tinha já um filho, então não foi muita opção. O que aparecesse eu ia fazendo. Então, eu passei nesse concurso, eu assumi, fiquei por 2 anos lá, e vi que eu não me adaptava ao concurso público, naquele caso do executivo. Então, dessa forma, eu tive que me planejar exatamente para poder ir para a advocacia, que é uma batalha a cada dia. A gente tem que formar aquela carreira, e até mesmo porque, na época, no concurso público, para quem já é concursado sabe, dificilmente você tem tempo hábil para estudar o suficiente para passar num concurso top. Por exemplo, a defensoria, que é um concurso muito bom. Hoje aqui no estado, pelo menos, é equiparado à carreira da magistratura. Então, isso aí exige um estudo bastante aprofundado. E para quem já trabalha 8 horas por dia, isso aí ficaria impossível. Então, eu fiquei naquela sinuca de bico. Vou estudar, vou pedir exoneração para estudar ou vou empreender, né? Abrir o meu escritório de advocacia. Por ter mais essa afinidade com a questão prática do direito e de querer sempre entender os meandros do direito, não só a parte teórica, mas também, principalmente, a parte prática, a questão política que envolve a advocacia, a questão de tratar o cidadão com aquele atendimento que eu aprendi na defensoria, né? Fazer um adendo aqui, eu fui estagiário por 8 meses na Defensoria Pública antes de eu me formar. Eu era estagiário do Dr. Fábio Rogério Ronque. Então, ali, em 8 meses, eu tive uma experiência prática de atendimento ao assistido, né, que era a defensoria, a questão de peticionamento, a questão de processo em si. Eu tive uma base muito forte, então isso aí fez nascer em mim a intenção de advogar. E testar realmente, como eu era mais jovem, eu podia abandonar essa carreira pública porque eu ainda tinha tempo hábil, caso desse errado o escritório, por exemplo, para eu voltar a estudar e passar posteriormente num concurso. Então, foi uma opção que eu fiz conta pra caramba, peguei meu salário, eu lembro que eu fazia planilha de Excel, o salário não era tão bom, e aí eu rolava aquela planilha para baixo na fórmula para ver quanto eu ia ganhar em 1 ano, em 10 anos, em 20 anos. E aí eu não fiquei satisfeito. E eu vejo que na advocacia, a longo prazo, como a gente deve pensar tudo que a gente faz na vida, eu vejo que a longo prazo tem uma possibilidade de ganhar um dinheiro legal, de poder desfrutar férias com a família, às vezes fora do país e tudo mais. Então, foi o que me motivou, esse desafio e também essa vontade de exercer a advocacia na prática, coisa que eu nunca tinha exercido. É verdade, viu, doutor? O empreendimento na advocacia não é fácil. Eu não tinha essa vocação inicial para advocacia privada. Meu foco realmente era concurso e tinha essa cabeça fechada. Talvez, se eu fosse hoje sair da graduação com a maturidade que eu tenho, eu talvez iria para a advocacia privada. Eu falo pela liberdade que o advogado tem profissionalmente de conduzir a sua vida, né? Eu falo em todos os sentidos. Economicamente, tempo diário de dedicação ao trabalho, à família, às viagens, aos estudos. Tudo no serviço público tem o lado bom, com certeza, a gente vai falar um pouco para vocês aqui, mas tem as suas dificuldades, né? Não é porque a gente é defensor público que fica, né, mil maravilhas e é só em casa o dia todo, né? Não é tão simples assim. Quem dera se fosse, né, um dia, né? Mas não é assim. Então, assim, esse percalço que o Dr. Leandro passou, nós, como defensores públicos, no começo da carreira não temos o percalço econômico. Né? A gente entra numa carreira que você tem uma segurança financeira para quem está trabalhando ali. Então você até não tem esse desgaste econômico e emocional, porque às vezes a falta de dinheiro no início da advocacia, ela te prejudica até na sua forma de lidar na advocacia. Eu acho que tem essa dificuldade, né, doutor Leandro? Porque assim, você tem que matar um leão por dia. E às vezes não tem esse leão para matar, você tem que matar uma lebre, sei lá, e aí não é fácil. E aí você aceita fazer qualquer tipo de ação, você aceita atender qualquer tipo de cliente, e aí você vira escravo do próprio dinheiro. Então, falar que dinheiro não deve ser o objetivo final é uma grande hipocrisia, porque a gente depende disso. E eu sou um cara financeiramente muito seguro.
Ao ponto de que se eu falar, putz, eu não tenho dinheiro em conta para bancar 2 meses de despesa daqui para frente, eu me apavoro. Eu não sou o tipo de pessoa que eu consigo usar um limite do cartão sem me prejudicar aqui no escritório, sem me prejudicar pessoalmente, porque isso aí me abala profundamente. Então, hoje, se eu não tiver um fundo de emergência, por exemplo, para pagar minhas despesas de 6 meses, eu não fico tranquilo. Essa é uma desvantagem da advocacia, que eu vejo que no concurso público a gente tem uma previsibilidade maior. Muito embora eu tenha pais que são concursados, e eu vejo assim que eu já, na infância, meu pai já ganhou muito bem, minha mãe também, que dava para vários luxos, e ao longo dos anos aquele salário dos dois foi ficando justo, pagava as contas do mês e sobrava muito pouco. Então, tem essa ideia também do concurso público, que tem uma estabilidade financeira, que ela não é tão real assim. Eu falo que de fome ninguém morre no concurso público, mas o salário pode sim, ao longo dos anos, ele pode ficar mais justo de acordo com as suas despesas. Lógico, depois muitas vezes há uma greve, algum incentivo, e aquilo ali melhora novamente, então ele é também sazonal, assim como a advocacia. Mas é aquilo que a gente sempre fala, de fome o servidor público não morre, vai ter sempre aquele dinheiro ali. Viu, doutor Leandro? O senhor colocou um ponto fundamental. O serviço público ele é muito cíclico, né? Ele tem uma época que a remuneração está condizente, eu falo com a inflação, porque às vezes a gente vê a remuneração, mas esquece que por trás tem inflação. Então, e a gente não tem esse mesmo influxo, às vezes, da inflação. Então, o momento que, por exemplo, que a gente vive hoje, que tudo está inflacionado, o salário do servidor público está congelado. Então, tem esses entraves aí que dificultam um pouquinho. Mas, assim, até o doutor Everton perguntou ali, exigia, sim, tempo de prática, doutor Everton. Eu, até na época que eu passei em 2009. Eu tenho 11 anos, vou fazer 12 anos de carreira agora. Eu tive que entrar com mandado de segurança, porque como a Defensoria Pública, naquela época, ela aceitava estágios na Defensoria Pública, eu entrei com mandado de segurança para validar os meus estágios, que eu fiz no Judiciário e no MP, porque em Goiás, eu sou de Goiás, não tinha Defensoria Pública, e eles aceitavam estágio na Defensoria. Só que não tinha no Brasil toda Defensoria. Então eu aleguei quebra da isonomia e consegui judicialmente tomar posse. Mas são exigidos 3 anos de prática jurídica. Com a emenda 80, acabou, não tem como mais. São 3 anos de prática jurídica igual à magistratura, é igual ao Ministério Público. Mas voltando à questão do início da carreira, e que muita gente faz concurso público, doutor Leandro, o federal é mais tranquilo, que normalmente vai para grandes cidades. Né? Esse é um percalço que muita gente vai e se assusta com esse primeiro momento. Quem faz concurso estadual vai para qualquer biboca. Eu falo biboca porque vai para cidades que, se você perdeu a hora do almoço, você vai ter que ir no mercado comprar uma bolacha, porque não tem restaurante aberto mais. Eu passei muito por isso, né, em comarcas menores. Eu não vou citar a cidade, até para a gente não afrontar a cidade. Mas eu ia substituir nessa cidade e o volume de atendimento da defensoria é gigantesco. O doutor Leandro foi estagiário lá, sabe como é que funciona. E aí, cheguei lá e comecei a atender. Quando eu olhei no relógio, era 1h30 da tarde. Falei, e agora, né? Eu tenho que almoçar. Eu falei pro pessoal que tinha mais gente esperando na fila. Eu falei, vou preciso meia horinha para almoçar. Fui no restaurante, cadê? Não tinha mais nada aberto na cidade. Detalhe, mais nada assim, são 2 restaurantes na cidade. Nenhum dos 2 estavam abertos mais. Aí fui no mercado, comprei um pacote de bolacha e voltei para continuar atendendo o pessoal. E fora assim, quem quer escolher assuntos de trabalho, por exemplo, o advogado ele tem, não vou falar luxo, ele tem o privilégio de escolher, olha, eu vou advogar nessa área porque eu gosto mais dela, não quero fazer nada de direito criminal, por exemplo. Na defensoria pública, no início de carreira, a gente não tem isso. No começo de carreira, a gente é clínico geral, é como se fosse o médico do posto de saúde. Se chegou com um problema na cabeça ou chegou com um problema com o pé, você vai ter que tratar. Né? É literalmente isso. Então, a gente tem esse percalço. Quem tem dificuldade, por exemplo, com júri, tem que estar preparado, porque a pessoa que vai para a defensoria pública vai ter que fazer júri. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência, Orlando, não sei se o senhor sabe, eu atuei numa negociação de refém de um cárcere privado. Eu estava jogando bilibol na comarca de Paranaíba à noite, com os colegas, fora de plantão, não estava de plantão. Só que no interior é você e você, né? Não tem outra região para ajudar. E aí o delegado me liga e falou, olha, nós estamos com uma situação aqui, uma pessoa que estava drogada fez 5 roubos seguidos em farmácia e na perseguição de um dos farmacêuticos, ele rendeu uma pessoa na casa e está lá com a faca negociando. E a polícia está lá e ele pediu a presença da Defensoria Pública no local.
e vai eu para esse percalço. Pensa uma pessoa, por exemplo, que atua no direito do consumidor, ter que atuar como negociador de um cárcere privado. Eu virei à madrugada, fui com esse cara para a delegacia, porque se eu deixasse ele sozinho, a situação ia ser complexa. Então eu fui com ele para a delegacia, acompanhei o interrogatório e exigi a transferência imediata dele para o presídio. Então eu vou ter que atender em presídio. Outro detalhe, viu, doutor Leandro? A gente tem que ir para a execução. Eu, no começo da carreira, eu fiquei 1 ano e meio atendendo dentro do presídio de segurança máxima. Então, isso é um percalço para quem tem dificuldade. Às vezes as mulheres, principalmente, que gostam mais da área civil, né, têm um pouco mais de dificuldade com relação a matérias, né? E tem pessoas, eu tenho colegas também, não é só mulher que não gosta de fazer júri, eu tenho colegas defensoras que são melhores que praticamente todos os defensores na prática do júri, né? É questão de vocação ou não, né? Mas tem esse percalço que a gente não tem essa escolha. À medida que você se eleva na carreira, né, aí você vai escolhendo. Hoje, por exemplo, eu estou numa área exclusivamente civil e eu só saio se eu fizer uma besteira. Aí, por punição, eu seria removido compulsoriamente ou eu voluntariamente me candidatar a alguma coisa. Mas a administração, por mero interesse público, não pode me tirar dessa área onde eu estou hoje atualmente. Essa é uma grande... E tem gente que acha que são só flores, né? Imagina uma... E aí tem essa ideia, essa percepção errada de muita gente que o concursado é aquela questão de trabalha 8 horas, não tem plantão, não tem expediente, e realmente o atendimento na defensoria, ele é extremamente desgastante, porque tem que atender um volume gigantesco de gente. Eu lembro que eu cheguei a fazer numa tarde lá 6 petições iniciais. Hoje, no dia inteiro, eu não faço 2 aqui no escritório. Então, tem que dar conta de uma demanda violenta. E é bem isso. Não só para a questão de júri ou não. Eu mesmo não gosto de atender no criminal. Eu já fiz no começo da carreira alguma coisinha ali, mas eu não tenho afinidade nenhuma com criminal, com cliente criminal. Eu não gosto de atuar. E aí, na época que eu abri o escritório, a minha intenção era a seguinte: eu queria ter 10 processos por mês para ganhar R$1.000 em cada um, e ter uma renda de 10 mil. Era o objetivo naquela época. E aí, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, você vai vendo que esse volume de processo, ele vai te gerando um estresse, você não aguenta tocar, beleza, eu peguei 10 desse mês, 10 do outro, e um ano eu peguei 120 processos. E aí, como é que você administra isso? Tanto é que hoje eu preciso de um outro advogado para me ajudar aqui no escritório. A gente tem 300 ações. E aí é aquilo que você falou, a gente pode migrar para outra área. Então, a questão de 4 anos, eu comecei a buscar umas novas áreas. Eu tirei pós em direito tributário, eu finalizei a pós de consumidor, que eu não tinha até então. Era uma vergonha isso, fazia tudo na área do direito do consumidor, não tinha uma pós em consumidor. Tirei imobiliário, agrário. Então, assim, com o passar dos anos, eu pude realmente escolher a área que eu queria atuar, além do direito do consumidor, que é a minha grande paixão até hoje, é o que eu gosto de fazer, mas como a gente tem que planejar a carreira da gente, a gente tem um tempo de vida útil, eu sei que hoje eu produzo de um jeito e quando eu tiver 50, 60 anos eu não vou conseguir produzir do mesmo jeito, então eu também tenho que pensar, igual a gente já falou, a longo prazo eu preciso de ter um caixa para quando eu ficar mais velho, eu preciso ter uma previdência privada e a gente consegue migrar. Mas assim como na defensoria, na advocacia, essa questão de abro o meu escritório ou vou estudar para concurso, essa questão eu acho que é única e exclusivamente de perfil. Eu tenho colegas que são brilhantes na advocacia, que não prestaram para concurso público e vice-versa. Doutor Leandro, interrompê-lo aqui, o doutor Otávio Trade, vereador aqui em Campo Grande, também entrou na nossa live aí. Um grande abraço, doutor Otávio Trade. Um abraço, Otávio formou comigo, a gente tem vários projetos juntos na Câmara de Vereadores, fizemos cartilha de direito do consumidor na pandemia também, a gente sempre está fazendo um trabalho bacana pela Câmara. Um abraço, Otávio. Vou aproveitar o doutor Otávio Trade aqui, que tem uma audiência fantástica. Doutor Otávio Trade, dispara aí o nosso aviãozinho aí, para a gente compartilhar e alcançar mais nossa live aqui. Muito obrigado, doutor Otávio. Doutor Leandro, nós temos já várias perguntas aqui na nossa caixinha. Tem algumas até que estão no nosso roteiro, tá? Eu vou colocar aqui para a gente até caminhar. A gente falou um pouco da rotina também, falamos da trajetória e falamos um pouco já da rotina do defensor, advogado. Eu acho que seria interessante, doutor Leandro, até dentro do que a gente programou aqui, disso que você falou, né? Perfil. O que é melhor, né? Você como advogado com essa experiência, atuar sozinho? Essa é uma pergunta muito comum. Atuar sozinho ou
ou ser contratado de um escritório para aprender? Bom, isso aí é aquela resposta de advogado, depende. Odeio essa resposta, mas infelizmente é o que tem que ser. Eu, na época, por conta do estágio na defensoria, isso me habilitou a abrir meu próprio escritório. Lógico, com os medos, com aqueles temores do advogado recém-formado, mas esse estágio na defensoria me deu uma prática muito boa. Então, para quem tem confiança de poder conduzir isso aí, de falar, não, eu recebi uma bucha aqui, mas eu consigo resolver, ou eu tenho contatos que possam me ajudar a resolver, um mentor, por exemplo, né? Agora com o Instagram está fácil. Um novo advogado que seja seu aluno, por exemplo, pode te mandar uma dúvida e solucionar um problema. Então, para quem tem esse perfil, tem essa rede de contatos e quiser se aventurar, abrindo o próprio escritório, é um caminho. Agora, aquela pessoa que vê que está muito longe de adquirir essa segurança para falar, não, eu vou encarar sozinho, aí já, às vezes, é melhor adquirir essa experiência sendo o advogado contratado. Até mesmo porque dentro desse escritório onde ele vai ser tratado, ele vai poder ali ter um mentor para ajudá-lo a resolver essas dúvidas que ele tenha, porventura, no exercício da advocacia. Doutor Leandro, eu tenho a doutora Rosane está falando que está dando um pouco de eco. Será que é o volume do seu celular? Talvez, às vezes está mais alto? Abaixa um pouco, vamos ver se é isso, porque... E aí a gente... Vê se melhorou agora. Eu baixei um pouquinho o volume. Acho que melhorou um pouco. Se puderem confirmar aí também, tá? Por favor. Aí a gente já... E sejam bem-vindos e boa noite. E vão mandando as perguntas no interrogaçãozinho que a gente tem aqui no canto inferior da nossa telinha para a gente tentando responder para vocês. Essa questão que o Dr. Leandro colocou aqui, eu acho que é bem interessante. E aí, doutor Leandro, esse é um dos propósitos do Civil na Prática, inclusive, que é ajudar, né, o advogado. Eu não falo nem jovem advogado, porque nós temos advogados de todas as idades, mas aquele advogado que está iniciando a sua carreira, né? Esse é o grande objetivo nosso aqui, porque realmente eu acho que todo mundo passa por isso. Eu passei por isso como defensor público. A vantagem é que nós, como defensor público, nós temos uma rede de colegas que nós nos abraçamos, né, vamos assim dizer, e formamos uma comunidade de discussão. Então a gente discute os casos ali, quando atuar, o que fazer, e assim a gente vai trabalhando. E aí vem a pergunta que também é feita constantemente. É bom ou ruim, nesses casos, principalmente no início, atuar de forma de parceria, colaborada com outros colegas advogados, principalmente quem está sozinho, né? Bom, eu não acho nem que seja no início da carreira. Essa questão da parceria, ela é extremamente importante durante toda a carreira jurídica. Eu, inclusive, eu comecei a prestar atenção na questão da parceria há muito pouco tempo. Eu não tinha parcerias e, assim, nunca me veio na cabeça que eu preciso fazer parceria. Eu preciso ter colegas que vão fazer os processos das áreas que eu não atuo. Então, há muito pouco tempo que eu comecei a prestar atenção nisso aí. Por exemplo, no mês de dezembro, eu atendi muito mais cliente indicado por outros advogados do que os meus próprios clientes. Então, a parceria é fundamental. Eu acho que, assim, o acadêmico que está cursando direito, ele deve chegar já no 5º ano, já perguntando para os colegas em que área que você vai atuar. E aí, vou já formar aquela carteira de colegas e clientes, e onde um ajuda o outro. Eu não tive essa ideia quando eu formei, isso aí veio há muito pouco tempo, e hoje a minha rede de contato de outros advogados que me indicam clientes, ela é muito grande. Então, isso aí ajuda a fomentar bastante o número de clientes, o número de processo aqui no escritório, ajuda a questão financeira e tudo mais. Então, é algo que eu negligenciei durante muito tempo, mas que agora eu vejo que é muito importante. E eu sei que daqui para frente eu vou cultivar isso aí para o resto da advocacia. O doutor Everton até comentou aqui, doutor Leandro, a advocacia colaborativa, eu acho que é a tônica, né? Na Defensoria Pública nós temos isso bastante. Acho que desde o início da carreira a gente atuou de forma coligada entre os colegas. E a advocacia eu acho que é uma crescente, né? Principalmente nos últimos anos, com a rede social, isso gerou um alcance fantástico. E por isso que é importante, uma fala que o doutor colocou aqui, eu deixei guardado para o momento para a gente falar aqui, que é a atuação política do advogado. E eu falo isso até na defensoria. Eu, no começo, e quem vai para o concurso público, tem às vezes um preconceito com relação à política. E, na verdade, o advogado tem que fazer a política, lógico que é a boa política, nós não estamos falando aqui no sentido ruim da coisa, mas a boa política, porque nós somos seres políticos, né? O ser humano ele não consegue viver sem política. Isso é natural, é imanente ao ser humano.
Só que a gente tem que fazer a política na advocacia e na defensoria pública. Eu falo isso, e hoje eu sou coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor. Se eu não tivesse amadurecido essa imagem que eu tenho de atuação política, por exemplo, o doutor Otávio Tradi, que estava aqui conosco aqui, a gente fez um trabalho bacana com relação à ocupação que tinha 2.000 famílias aqui, doutor Leandro Provenzano. Eu atuo também na área de possessórias coletivas. O doutor Otávio Tradi, como vereador, brilhantemente recebeu a gente lá na Câmara dos Vereadores, falou, olha, nós estamos aqui, vamos dialogar, vamos conversar com o Executivo, e esse é o papel. Nem sempre o Judiciário é o caminho. Né? E aí, de outro lado, puxando aquele, eu até tinha conversado contigo antes, da importância ou não do advogado participar das comissões do OAB, porque para mim isso é um lado político, né? Eu queria que o senhor comentasse isso, porque eu acho que o senhor participou também, né? Na verdade, isso aí para mim, eu creio que tenha sido, analisando assim, depois de alguns anos, eu creio que tenha sido uma das atitudes principais que fez eu ficar com essa pecha de advogado consumerista. Porque, à época, eu presidia a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, eu não lembro ao certo, eu acho que eu tinha 23, 25 anos, e ali eu assumi a presidência da comissão. Então, quando você faz parte de uma comissão, a imprensa, por exemplo, liga na OAB e fala, a gente está com uma matéria para fazer sobre tal coisa na área do direito do consumidor. Automaticamente vai indicar para quem já é da comissão. Então, a primeira vantagem é essa. Isso aí vai dar uma exposição na mídia para o novo advogado, para o advogado, para que for. Eu vou até tirar esse termo novo advogado, porque muitas vezes eu assisto as tuas aulas, assisto as aulas do doutor Andrade, de outras pessoas, e eu aprendo muito. Então, acho que não é para novo advogado. O direito é muito amplo e a gente sempre está buscando conhecimento. Então, dessa forma, fica muito mais fácil da gente conduzir esse caminho. Então, a comissão ela é importante porque te dá uma visibilidade. Você vai ter contato com colegas que também são especialistas naquela área ou que querem ser. Então, todo mundo vai naquele mesmo foco. É aquela questão da coletividade que a gente sempre fala, é importante ter esse networking dos colegas também. E depois a gente fica sabendo da parte política que envolve a OAB e que envolve toda a nossa vida. O trabalho que a gente está fazendo aqui hoje nessa live é um trabalho político. Provavelmente eu te conheci por meio da comissão da OAB porque você faz parte da defensoria. Isso aqui é político. O trabalho que a gente faz com o vereador Otávio Tradi é um trabalho político também. O que a gente faz na OAB é um trabalho político. Então é que assim, a política ficou... a palavra teve um desvirtuamento ao longo dos anos por conta dos políticos de carreira que fizeram mutreta, que não são todos, não são nem maioria. Mas a política é extremamente importante. E eu acabo considerando política tudo aquilo que está por trás da advocacia, teoria e prática. Por exemplo, tem advogados que têm uma certa influência dentro do Tribunal de Justiça. O que eu quero dizer com influência? É ser conhecido lá dentro. Ele chega, o desembargador já conhece. Por quê? Porque ele já participou de eventos do Tribunal de Justiça. Tem a campanha Petição 10, Sentença 10, por exemplo. A gente participou pela comissão, alguns advogados participaram. Isso é uma questão política, onde o órgão Tribunal de Justiça pensa um negócio, a advocacia pensa da mesma forma, e a gente vai para fazer essa campanha. Nesse exemplo que eu te dei, petição 10, sentença 10. A gente tem que enxugar as petições, deixá-las mais objetivas possível para facilitar também o andamento do judiciário. Então, isso aí tudo é essa política e não é uma má política, é uma boa política que a gente tem que fazer. Não adianta falar, não, eu não mexo com política. Você vai ser levado por quem mexe. Então, isso o que a gente faz é política. Doutor Leandro, e isso aí, realmente, se você não faz essa política, você acaba ficando numa zona de ostracismo. Você fica esquecido, porque assim, você não tem uma rede de advogados que estão, né, em constante contato. Eu acho que é importante esse diálogo, senão você não consegue fazer advocacia colaborativa e fazer parcerias de trabalho. E eu falo até para a gente aqui, por exemplo, do lado quem está na advocacia pública, despachar com o desembargador, para mim, é um ato político. Fazer uma sustentação oral é um ato político. Por quê? Você está levando a sua cara como advogado, porque a sua petição ela chega lá de forma muito fria. Então você vai despachar com o desembargador, ele vai te conhecer. Né? E se você se preparou bem para esse momento, que é um detalhe importante da advocacia, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, ao ir despachar ou ao fazer uma sustentação oral, a gente não pode ir, né, despreparado. A gente tem que conhecer o processo do cabeçalho ao rodapé
e lendo, inclusive, de olho fechado. É um negócio assim, que você tem que saber. Se ele perguntar, você não pode nem gaguejar para responder para o desembargador naquela sustentação oral ou no despacho. Porque é importante você fazer isso, porque você acaba conquistando um respeito. Então, acho que esse lado político e essa influência que o doutor Leandro colocou, vem disso também, né? A ser conhecido no tribunal é de frequentar o tribunal também, constantemente. Não é que você tem todo o processo e fazer sustentação oral, mas constantemente lá mostrar a sua cara, né? Tá na rua. Doutor, é outra questão que o doutor colocou aqui, que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está aqui agora de política na advocacia, a importância da política na advocacia. E esses dias eu estava até vendo uma live, eu não sei se foi do PH Lisboa, alguma coisa assim, falando sobre a importância de escrever, né? O doutor Leandro tem uma coluna, por isso que eu me lembrei disso, porque eu sei que o senhor tem a coluna num jornal daqui do estado de Mato Grosso do Sul. A importância do advogado escrever. Isso eu acho que para cliente é fantástico. E a sugestão na época do PH Lisboa era a pessoa escrever ali para o Juiz Brasil, porque tem um alcance grande e tudo. Mas esse trabalho que o doutor Leandro tem feito agora recentemente, que é ter uma coluna, né, permanente ali num jornal de grande circulação no estado, isso é importantíssimo. Por quê? Quem lê jornal é só advogado? Não. É o seu cliente, é o seu potencial cliente que está lendo, né, doutor Leandro? Então, isso, você pega um assunto que possa trazer repercussão no bolso dele, opa, quem que ele vai lembrar? A não ser que ele tenha um advogado já de confiança há muito tempo. Aí ele fala, aquele advogado escreveu sobre isso, então ele parte da noção que ele tem autoridade sobre aquele assunto, né? Eu acho que é fantástico isso para a advocacia, principalmente quem está na seara particular, para atrair clientes. Não estou falando um artigo científico com fim acadêmico, não é esse a finalidade, é para atrair cliente, utilizar o seu poder de escrita para atrair clientes. Eu acho que é fantástico isso aí, né? O doutor Leandro também usa isso com matérias na rede social. Se puder comentar um pouquinho sobre isso, doutor Leandro, esse trabalho que o senhor tem feito. A doutora Cláudia, colega, entrou aqui também, defensora. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Doutor Nicolas também aqui, que foi presidente da comissão, viu, doutor Leandro? Também está conosco aqui. Um abraço, Nicolas. E essa questão da escrita, ela é muito importante. Eu comecei escrevendo para um site chamado, acho que Meu Advogado. Então, eu tinha muito tempo livre, eu acabava escrevendo alguns artigos ali. E é legal porque você se desafia a escrever, você tem que escrever cada vez melhor. Eu ainda acho que eu tenho várias falhas na escrita e tal. E aí, essa questão de produzir conteúdo, não só no jornal, mas nas nossas redes sociais, também acaba sendo um exercício de melhora da escrita. E não só juridicamente falando para fazer petição, porque hoje aqui todo mundo tem mania de falar que tempo é dinheiro, né? Mas todo mundo tem tempo, mas ninguém hoje tem atenção. Então hoje o foco não é mais no tempo, é na atenção. Eu preciso, por meio da minha escrita, chamar a atenção, seja de um eventual cliente, seja do juiz, do desembargador. Então, assim, esse trabalho que eu acabo fazendo, ele primeiro é para levar informação para o máximo de pessoas possíveis. Porque quando a gente tem uma matéria, por exemplo, sei lá, essa última questão que a gente abordou aqui no escritório era uma matéria tributária sobre ISS de quem constrói em terreno próprio. Quanto mais gente souber disso, mais não só eu vou ter cliente, como os meus colegas advogados terão clientes. Lógico, quem não é especializado no tributário vai achar o parceiro que é. Então, também é essa questão da escrita, tornar público os direitos das pessoas, ela também é um exercício de cidadania, que a gente passa as dicas para a população em geral e também vai fomentar a advocacia. Porque se eu escrevo um artigo igual saiu hoje no jornal, por exemplo, eu falei sobre contrato de namoro, eu nem faço muito direito de família, mas quem acessar aquela notícia ali, o que vai fazer? Automaticamente vai lembrar do seu advogado e vai falar, eu li um negócio aqui sobre contrato de namoro. Então, você faz isso aí? Você mexe? É isso mesmo? Então, acaba ajudando também outros advogados. Por isso que eu compartilho sem dó qualquer coisa de colega. Eu não vejo como concorrência, porque já chegaram vários clientes meus aqui, falar, eu vi aqui um escritório me contactou, às vezes, a gente sabe que tem listas por aí, né? O escritório me contactou para entrar com a ação, isso aqui entra, você mexe com isso? Então você faz para mim. Então não tem esse negócio, eu não estou indo buscar cliente de outra pessoa e a função nossa como advogado, como defensor, como juiz, como qualquer coisa, é divulgar o direito para as pessoas.
Porque hoje a advocacia, todo mundo fala que está bastante concorrida, estamos mais de 1 milhão de advogados durante no Brasil inteiro. E aí o que acontece é que a gente vai fomentar para que tenham mais ações para os nossos colegas advogados também. Então, dessa forma, eu vejo que esse trabalho desenvolvido de compartilhar conteúdo também é um exercício de cidadania, um jeito de aprimorar a escrita também e de fazer chamar a atenção com menos palavras, até para ir no foco do petição 10, sentença 10, e deve ser feito por todos nós. Doutor Leandro, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar aqui colocar aqui para a gente tentar... eu acredito que quase todas elas estão dentro do nosso roteiro, viu, doutor? Acho que a gente caminhou bem aí na nossa preparação para a live. Uma pergunta do Lui, doutor Leandro, o Lui é um acadêmico de direito que nos acompanha no Civil na Prática aí desde o início, tem sempre participado na aula, é uma pessoa que tem muita vontade de aprender e que está aí realmente nesse caminho, ainda está na graduação. E ele pergunta, né, como recém-habilitado ou formado pode iniciar a carreira sem recurso financeiro, que foi aquele assunto. O doutor Daniel Provenzano, também colega de carreira que entrou aqui. O doutor Leandro Provenzano é parente do doutor Daniel? É primo? Ah, que bacana. É primo. É mesmo? Que legal. E essa é uma pergunta que tem tudo a ver com aquele assunto que a gente colocou, né? Se atua sozinho com o escritório ou se ele vai ser contratado por alguém. Eu, particularmente, se eu fosse atuar no início da carreira, eu teria que ir para o escritório, porque tem despesas, né? O doutor Leandro vai falar com muito mais propriedade que eu, mas um escritório ele não vai funcionar sem... né, um mínimo de recurso. Então, se você não tem nada, fica difícil, eu acredito, né, você iniciar a advocacia sozinho. Então, o doutor puder comentar um pouco sobre isso, essa questão. O doutor falou que realmente se preparou para isso, né? Mas quem não tem, por exemplo, um recurso preparativo para isso, né? Hoje, por exemplo, já está mais fácil, né? Hoje não há essa necessidade tão grande de ter um escritório físico, por exemplo. Vários advogados recém-formados estão começando a carreira sem escritório próprio. Ele pode atender, por exemplo, num cyber, ele pode atender num cowork, a OAB daqui tem espaço de cowork para atendimento. Então, ele com o notebook e o token digital, ele consegue trabalhar. Então, a gente não precisa falar que vai envolver uma despesa alta de cara, né? Lógico, se quiser abrir um escritório próprio, isso aí envolve vários outros custos, que é como se fosse uma segunda casa. Vai ter que pagar água, luz, telefone, internet, tudo igual. Mas, assim, hoje a gente tem mecanismos para atender o cliente de uma forma extremamente vantajosa para ele e para o advogado, que não envolve custo. O cowork é um deles, você pode atender o cliente num café, pode convidá-lo para fazer um café. Acho que agora vai inaugurar um Starbucks até aqui em Campo Grande. Você pode utilizar desses espaços e também eu sei que tem secretária virtual. Você paga uma taxa, cadastra um número e a secretária faz o seu agendamento. E eu tenho certeza que isso aí não dá... O que você vai gastar com atendimento num mês e com a secretária não chega a R$500. Então, hoje tem sim mecanismos de começar a advocacia com poucos recursos. Agora, se isso aí é o melhor caminho ou não, eu acho que aí a gente volta naquela questão de ter a segurança de tocar o escritório sozinho. Aí eu digo, peticionamento, falar com o juiz, verificar o que está errado. E aí, provavelmente, o Luiz já está bem assistido porque te assiste. Vai ter essa monitoria, vai poder fazer as perguntas quando ele tiver a dúvida. Então, se tiver esse tipo de mentor, aí fica muito mais fácil. Mas hoje está muito mais fácil começar uma advocacia com menos recursos. Se quiser abrir escritório, aí a conversa é outra. Você vai ter que ter a necessidade disso. E muitas vezes eu acho bom testar. Testa fazer esse espaço virtual, usa as redes sociais. Eu atendo muito mais pelo WhatsApp do que presencialmente. Hoje eu atendi 2 clientes, mas é raro. Eu passo, às vezes, semanas sem o cliente vir aqui. Eu mando o documento, procuração, tudo ele assina, digitaliza, me manda de volta. Eu uso muito o WhatsApp. Tem advogado que não gosta de WhatsApp, não gosta de cliente no WhatsApp. Eu adoro. Então, hoje, cliente, às vezes, não tem e-mail, mas tem WhatsApp. Então, isso me possibilita atender o cliente que está lá na periferia, que não tem, às vezes, nem condições de vir até meu escritório. E, às vezes, ele entra com 2, 3 ações no mês, porque facilita para ele fazer tudo pelo WhatsApp. Então, hoje, eu acho que dá para começar a carreira com pouco recurso, sim. Ah, é verdade, doutor. A parte tecnológica hoje revolucionou tudo, né? No começo da sua carreira, da minha carreira, essa oportunidade praticamente não existia, né? Falar de advocacia em escritório digital, eu acho que, sei lá, quem pensava nisso naquela época, né? Praticamente ninguém. E a pandemia acelerou tudo isso, né? Hoje a gente não faz audiência presencial mais.
Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz presencial. Virtual fiz ontem. Então, assim, hoje tá tudo mudado e facilita. Ainda mais para o novo advogado que tem essa facilidade, já entregou a nossa idade, né? Então, a gente já não tem essa facilidade tão grande de utilizar esses mecanismos aqui. Mas o pessoal está comentando aqui que realmente a advocacia, pelo escritório digital, tem sido, o doutor Nicolas até colocou aqui, né, que a questão dos custos, das audiências, a advocacia colaborativa em outros estados, propicia tudo isso, né? Eu acho que ela abre o seu leque de opções. Aqui a doutora Andréa, também do Rio de Janeiro, também diz que participa de um programa de mentoria do Rio de Janeiro. É fantástico esse caminho aberto da internet, né? Tem o lado ruim da internet, mas a gente tem um outro caminho aqui que abre as portas, se for bem utilizada, vai dar, na verdade, acesso de trabalho para muita gente, né? Que não tinha oportunidade alguma para fazer isso. Eu acho que talvez, né, fique mais fácil para quem está começando, até a questão de honorários, né, no começo, porque você não tem aquela autoridade, e essa palavra tem sido muito utilizada, né? Você não tem aquela autoridade no sentido de a pessoa te reconhecer como uma autoridade naquele assunto. Então, às vezes, você não vai cobrar uns honorários tão altos como você cobraria hoje no seu estágio da carreira que você está. Então, se você vai fazer colaborativa, às vezes, dependendo da situação, no escritório, o seu rendimento mensal cai muito, né? E eu acho que atuar contratada, a pessoa ela vai perder a liberdade que o advogado tem, viu, doutor Leandro? Eu acho que assim, aquela liberdade profissional que o advogado tem de fazer o seu horário, de atuar nas matérias que ele mais gosta, né, que ele tem mais predileção, eu acho que ele perde um pouquinho dessa liberdade de atuação, né? Então, aí vai depender muito do perfil também da pessoa. Se ela tem perfil de ser mais empregado, tudo, eu acho que aí não tem problema nenhum, mas realmente tem que depender do perfil. Eu tenho mania de falar que o advogado empregado, ele deve ser empregado durante um tempo, até ver se é isso que ele quer mesmo. Eu tive uma pessoa que me ajudou aqui, ele era estagiário, ele ficou 6 anos comigo. Hoje ele é um grande amigo meu, a gente troca ideia, a gente é parceiro em processos e deslanchou, entendeu? Ele tem os clientes dele, ele tem clientes com poder aquisitivo maior que os meus clientes. Então, assim, quer ser um advogado empregado? Beleza. Só não caia no ostracismo. Tente aperfeiçoar. Também não tem problema nenhum ser advogado empregado. Eu quero dizer que se ele permanecer nessa circunstância para o resto da vida, que ele tenha uma promoção salarial, que aí já depende muito de cada escritório. Por exemplo, meu escritório não tem condições de pagar 10 mil por mês para um advogado, entendeu? Então, eu sei que ou o escritório cresce, ou o advogado que trabalhar aqui comigo, ele vai ter um limite ali. Então, esse advogado, sendo empregado, ele tem que buscar ultrapassar esses limites. Ter o cliente dele, eu incentivo isso aqui no escritório. Então, o cliente que é trazido pelo advogado é cliente dele, ele tem, como se fosse um sócio meu nesse processo, ele usa a estrutura do escritório, tudo aqui, e consegue. Mas a intenção é exatamente essa, é sempre ter o aperfeiçoamento, né? Então, sim, com certeza. Isso aí não só na advocacia, como também na carreira pública, a gente pode acomodar. Ah, não, tá bom assim, tá confortável, vou parar de estudar, vou parar de me aperfeiçoar, vou parar de ir atrás de novos clientes, vou parar de ir atrás de novas matérias, de novas teses, né, que a gente estava conversando anteriormente. Então, assim, independente de qualquer coisa, isso aí é o que faz um bom advogado, é o que vai fazer um bom defensor público, um bom promotor, um bom juiz. Então, não interessa muito se está na advocacia pública ou privada. Se buscar o aperfeiçoamento constante e para o resto da vida, vai ser um bom profissional. É verdade. Tem mais perguntas aqui, doutor. Eu vou tentar pegar uma representativa que está aqui. A doutora Cristiane, também aluna do Civil na Prática aqui, ela pergunta se a gente acha que essas mudanças, né, onde tudo tem sido virtual, continuará após a pandemia. O doutor Leandro já até mencionou, né, doutor Leandro? Eu acho que veio para ficar. A tecnologia já estava presente há algum tempo aqui, já começando com o processo digital lá de trás, desde 2011, salvo engano, e tem a Lei 11.419 que trata da regulamentação, mas agora veio para ficar de modo definitivo em todo o judiciário. O CNJ, inclusive, já até regulamentou uma parte disso agora, recentemente. Não sei se o doutor Leandro... Né? Eu acho que vai permanecer, e tem que permanecer pelo menos as audiências de conciliação. Porque o cliente não precisa nem vir aqui até o escritório. Tem uns que preferem, mas ele pode fazer lá da casa dele. Teve um cliente meu esse dia fez do carro. Ele estava dirigindo, estacionou e começou a fazer audiência.
Então facilita, né? Eu, na verdade, acho que a conciliação tinha que acabar. Eu acho que tinha que ser o contrário. A lei fala que se ambas as partes não quiserem, não tem. Mas se uma quiser, a outra não, vai ter do mesmo jeito. E aí chega lá, tem acordo? Não. Aí, então, para mim, tinha que acabar. A não ser que ambas as partes queiram. Mas se ambas as partes querem, peticione, ou manda um e-mail, faz um acordo pelo WhatsApp, que seja. A gente sabe que isso aí é mais para cumprir uma burocracia do novo código, 2015, o Código de Processo Civil, e aí acaba que a gente só perde tempo. Mas eu acho que ainda tem circunstâncias que uma audiência virtual não seria legal. Eu mesmo pedi, eu tenho um processo de erro médico. Eu preciso ouvir testemunha, eu preciso ouvir o próprio médico. Nessa aí eu abri mão do julgamento, da audiência virtual. Porque tem outras coisas que também a gente estuda, né, que não tem nada a ver com o direito, mas a questão de postura corporal, você faz uma pergunta, a testemunha fica irritada, você fala, pô, apertei o calo dessa testemunha. Tem coisa que pela câmera não dá para perceber. Então, assim, eu acho que vai sim modificar daqui para frente. Eu acho que a tendência é ter audiência virtual, vai ser mais barato para a justiça, menos custo com espaço físico e tudo mais. Porém, algumas ações específicas, um criminal, por exemplo, eu não vejo como algum advogado ou defensor gostar de fazer uma instrução virtual. Mas eu vejo que vem para ficar. É verdade, não tem como fugir disso, né? Essa questão Tem até um livro que chama O Corpo Fala, né? Que é um livro vocacionado a oratórias e tudo, mas ele é bem importante para você compreender essa linguagem corporal, né? A postura, a posição dos braços. O Dr. Rodrigo Alvarez, que é um colega defensor público, inclusive ele tem um Instagram chamado Criminal na Prática, que é uma das pessoas que me incentivou a estar hoje aqui nas redes sociais com o Civil na Prática. Ele estuda, inclusive, hipnose, doutor Leandro. Ele aplica isso, ele aplica isso tanto no seu trabalho como defensor, aplica isso na preparação de alunos para concurso público, e ele tem uma leitura muito boa, assim, é muito perspicaz de ler o comportamento das pessoas a partir dos seus gestos, sabe? É bem interessante esse trabalho que ele faz nesse estudo, que é um estudo, não é algo por achismo, né? É um estudo mais aprofundado que é feito. Mas realmente esse ponto que o doutor colocou é importante. E faz parte da perspicácia do advogado, né? Prestar atenção nos detalhes, principalmente na audiência, né? Realmente. Já ganhamos muitas audiências assim, já ganhamos processos em audiência. Então, sim. muitas vezes a gente pega alguma coisa ali que não é no direito, né? Isso aí não é ensinado. Tem uma pergunta aqui que até é curiosa, doutor Leandro. A doutora Tânia, essa aqui na defensoria todo dia. Se a gente já passou por alguma saia justa ao descobrir que o cliente não falou a verdade. Doutor Leandro, pode contar o seu aí, depois eu vou contar o meu. Na defensoria a gente tem todo dia. Eu tive uma. Eu fiquei sabendo na audiência de instrução e julgamento. Eu não lembro quando foi, mas deve ter uns 6, 8 anos isso aí. Cheguei numa audiência lá que minha cliente haveria pago um álbum de formatura e não recebeu o álbum. Entramos com aquele processo básico, né? A obrigação de fazer mais uma indenização por danos morais, porque ela pagou e não recebeu o álbum. Aí chegou na frente do juiz, ela falou que ela só faltou pagar 2 parcelas de 5. Aí, quer dizer, toda aquela tese que eu tinha feito, toda a minha narrativa ali tinha ido por água abaixo, porque ela estava inadimplente e ali no contrato falava que ela só ia receber se tivesse quitado integralmente aquele contrato. Mas o que dá para fazer? Hoje, em algumas situações, quando o caso é muito, muito estranho, vamos dizer assim, eu faço o cliente assinar uma declaração onde eu faço um relatório do atendimento e aí no final ele assina. Então ali, se eu ver que ele mentiu para mim em algum momento, eu posso colocar inclusive uma cláusula contratual que se ele faltar com a verdade comigo, isso aí for comprovado no processo, ele vai me pagar uma multa. Então, assim, foi um tomo que eu levei. Eu não coloco isso no contrato porque é raro acontecer, mas existe essa forma de se precaver. O relatório de atendimento é bom fazer e pedir para o cliente assinar, principalmente quando a história é um pouco controversa e um pouco duvidosa. Eu acho que na primeira ou segunda aula, doutor Leandro, do Civil na Prática, eu falei isso com eles, justamente do advogado se precaver, porque assim, por trás de um cliente tem um grande advogado e ele não vai estar em uma causa só. Então, assim, ele tem que se preocupar com a sua reputação.
Porque você não vai só uma vez para aquele juiz, né? Você vai 1, 2, 10, 15 vezes, e essa pecha ruim, eu defendi uma pessoa que faltou com a verdade. Às vezes, isso, o magistrado, dependendo da situação, não todos, mas pode acontecer, ele transcende a figura do cliente e acha que foi o advogado que orientou a fazer isso. Então, você tendo esse documento guardado lá, não é algo para você ficar expondo o seu cliente, mas para você se precaver, né, como profissional, até para efeitos de código de ética, é um problema que às vezes o advogado passa, e nós passamos com a corregedoria na Defensoria Pública, de ele falar que falou alguma coisa para você, você vai lá, coloca isso na petição inicial, quando ele é desmascarado na audiência, ele fala, não, é o advogado que colocou isso aí, não foi eu, né? E pode acontecer, né? Na Defensoria Pública, a gente tem realmente uma cautela assustadora, porque as pessoas acabam chegando com a verdade escondida. Essa que é a literatura. Eu já peguei uma situação da pessoa ter a disfarçatez, doutor Leandro, uma perícia bancária, era uma ação anulatória, porque ele falou que não fez o empréstimo. Olha que situação. Não fiz o empréstimo, registramos, nós temos um sistema externo de anotações de atendimento e fica ali registrado, ele assina a declaração para a gente. E não fiz o empréstimo. Tá ótimo. Fomos para a audiência, não fiz o empréstimo. A instituição financeira, obviamente, insistiu na perícia, porque a assinatura era muito parecida com o documento. E aí foi para a perícia. E aí veio o resultado da perícia. Tá, a assinatura é dele. Chamo o dito cujo da Defensoria Pública. Olha, o resultado da perícia foi que você firmou realmente a assinatura. Eu falei, olha, você precisa falar a verdade para mim. Eu estou aqui para te ajudar, né? O meu papel aqui não é te complicar, é te ajudar. Se você não me ajudar, quem vai se complicar é você. Então, se você de fato assinou, me fale a verdade, nós vamos tentar desistir da ação, tentar salvar uma litigância de má-fé aqui, mas pelo menos a gente tenta evitar um mal maior. Não foi eu, não vou fazer, não vou desistir, não, eu tenho certeza que não foi, eu quero uma nova perícia. Olha, certeza, não é assim. E explicando, acabou que no final das contas, ele não aceitou e não assumiu que era isso. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, uma nova perícia é uma situação complicada, né? Vamos tentar despachar isso aqui, vamos tentar impugnar a perícia, né, para tentar alguns elementos. O que deu o final das contas? Litigância de má-fé. A gente chama ele lá para explicar a situação. Mas você não me obrigou a desistir da ação. É uma situação muito difícil. Juizado especial, até não sei quem comentou aqui, doutor Leandro, na defensoria é um problema seríssimo. Eu não gosto particularmente do juizado especial. Aquele dia eu joguei um abacaxi na sua mão. Eu não gosto do juizado. Jogou, né? Não gosto, eu acho que ele... Que bom. Ele tem que evoluir, muito, porque as atermações é um direito do cidadão, está lá previsto na legislação, que ele pode levar a reclamação dele para o judiciário. Só que o judiciário não se preparou para isso. Então as atermações são feitas de qualquer modo. E às vezes a pessoa procura a defensoria ou até mesmo um advogado um dia antes da audiência de instrução e julgamento, né? Então ali você não consegue preparar provas. E teve uma circunstância que eu atendi uma pessoa que falou, olha, vamos desistir da ação, vamos ajuizar de novo. Ele não quis desistir da ação de jeito nenhum. Foi lá, deu um procedência do pedido, porque não tinha provas, não tinha nada. Ele me representou na corregedoria, falando que eu tinha que ter obrigado ele a desistir da ação. É difícil. Esse é um dos percalços que a gente passa na Defensoria Pública, né? A pessoa acha porque a gente é um servidor público, ela pode fazer o que ela bem entende, né? E você, né, com toda a educação e respeito, tem que se impor, falar que não é assim que funciona, né, e orientar aquela pessoa que o caminho não é esse. E até a liberdade de o defensor, às vezes, dependendo da situação, declinar da atuação. A gente pode declinar, mas não é toda a causa que eu vou falar, não, esse eu não quero. Não é assim que funciona, né? Você tem que justificar o motivo ali porque você está saindo. Doutor Leandro, tem algumas perguntas aqui relacionadas a honorários, que eu acho que é o ponto de maior curiosidade de todo advogado, né? Quer ver aqui? Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Eu acho que foi no filtro, nas perguntas aqui. Ela perguntou, uma das perguntas foi da doutora Cristina, eu lembro que foi dela, aquela pergunta, como cobrar consulta pelo WhatsApp? Se o doutor tem alguma experiência sobre isso? Não. Como eu disse, eu não me importo em atender cliente pelo WhatsApp. Eu acabo usando esse mecanismo eu tiro dúvida pra caramba de
cliente meu, e de quem não é cliente também, às vezes manda as dúvidas e eu acabo respondendo. Mas no contrato tem como prever isso aí. Lógico, se é um cliente que está te comunicando pela primeira vez, ligou para você a primeira vez e falou, eu só faço atendimento cobrando, o preço é tanto e você tem tantos minutos. Faz uma videochamada e tudo mais. Tem, inclusive, uma cláusula que pode ser colocada no contrato, que é a cláusula do WhatsApp. Qualquer pergunta que for feita vai mediante resposta por escrito, tanto, ou tem direito a fazer uma videochamada pelo preço de tanto. Isso aí tem como ser colocado no contrato. Eu acabo não cobrando isso aí, porque, como eu disse, isso aí facilita a minha vida. Então, muitas vezes, o cliente tira uma dúvida hoje comigo, e eu falo, não, isso aí, o senhor não, isso aqui não serve de nada. Tem o número do protocolo, mas não tem mais nada. Isso aí não serve de nada para mim. Então, vai atrás desse documento, grava a ligação, ao invés de anotar o número do protocolo, e aí, se acontecer disso aí, de dar um problema, negativar teu nome, aí você liga. Às vezes, esse cara vai me ligar daqui 2 anos, daqui 1 ano, quando o nome for negativado. Mas eu adoro atender pelo WhatsApp. Então, mas se esse advogado quer cobrar por isso, é só colocar no contrato e na primeira ligação, na primeira mensagem, bom dia, sua dúvida pode ser respondida mediante a transferência no Pix de tantos reais. Acabou. Pode ser cobrado, inclusive, o preço de uma consulta. É verdade, o doutor lembrou do Pix. Agora o Pix ficou fantástico, né, para esses fins. Hein? Facilitou tudo. E CNPJ pode colocar o que for ali e é imediato, né? Eu acho que em menos de 5 segundos o dinheiro está na conta. Não. E final de semana, né? Principalmente para quem, por exemplo, vai atuar num plantão, né? Inclusive, imagina, um advogado criminalista, o cara salvou a vida dele. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Leandro, sobre a questão de pós-graduação. Deixa eu só ver quem foi aqui. Tá. De 0 a 10, qual que é a importância, né, de uma pós-graduação? Como se qualificar quando a pessoa não dispõe de meios financeiros para poder pagar uma pós? Eu acho que aí depende muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu hoje quisesse estudar e não tivesse dinheiro. Nada, não tem R$1. Eu acho que eu ia pegar o perfil de uns 5, 10 da área que eu quero saber. Sei lá, eu quero saber de civil. Eu vou seguir o civil na prática. É uma forma de aprender, todo dia tem conteúdo, tem aula nova. Então, hoje, falar que não tem dinheiro para estudar, aí isso aí eu acho que é um pouco de comodismo. Agora, se quer um título, aí tem que ver para que é o título. Igual eu falei agora, eu tirei pós de consumidor ano passado, de vergonha. Eu dava entrevista, o pessoal dava palestra, os caras me apresentavam como especialista, eu não tinha pós, eu tirei de vergonha. Então, assim, hoje para mim eu faço pós, tipo, eu tirei de imobiliário e agrário ano passado também, acabei fazendo para pegar bastante ideia prática e começar a estudar a questão prática. Né? Agora, eu fiz uma de tributário do IBET, por exemplo. Essa eu não sabia nada de tributário e eu sabia que era uma pós extremamente forte. Então eu queria fazer essa do IBET. Eu consegui terminar queimando muito neurônio aí. Mas assim, qual que é a intenção? É só estudar? Não tem dinheiro? Vai para o Instagram, vai para as redes sociais, vai estudar na internet, que tem material de graça, de qualidade, atualizado, e eu acho que não vai ser isso que vai fazer você não estudar. Eu vejo que muita gente usa isso como uma forma de procrastinar. Né? Eu não tenho condições de fazer uma pós, eu precisava de uma pós. A pós é muito mais importante para quem tem um plano de carreira no serviço público do que para um advogado. Então, se você tem um plano de carreira, a pós vai fazer você... Eu já ia te apertar, viu, doutor Leandro? Eu já ia te aportar na pergunta aqui agora, que a pergunta minha, assim, eu tenho minhas pós também, na verdade, agora meu próximo passo é o mestrado, meu objetivo agora é o mestrado, só que eu tenho que conciliar algumas questões da defensoria, porque eu sou coordenador e atualmente não dá para acumular esse mestrado com a coordenação. E uma questão bem interessante. O advogado, para ter clientes, ele precisa ter pós? Nunca? Eu nunca tive um cliente que perguntou se eu tinha posse. É isso aí. Nunca. Eu falei, eu tinha vergonha de chegar nos eventos e o pessoal me apresentar como especialista em direito do consumidor, que eu tirei a posse. Mas eu não tenho. Eu quero ter a experiência de fazer um mestrado. Eu acho que assim como a pós de tributário foi para mim, eu acho que o mestrado, por você ser obrigado a se debruçar muito tempo sobre um determinado assunto, vai dar uma profundidade muito grande em determinado tema. E eu acho que toda vez que a gente se aprofunda muito em alguma coisa,
eu acho que isso acaba meio que ampliando a capacidade de raciocínio nossa. Então, mestrado eu tenho vontade de fazer. Não é um plano ainda, não penso nem ano que vem, mas depois das pós que eu fiz, já é minha intenção. Mas hoje em dia eu não vejo... Para cliente, isso não interfere em nada. Ele quer saber se você vai ganhar ação. O cliente quer resultado. E honestidade, né? Primeiro atendimento, você falou, o risco de entrar com uma ação é custo processual se não tiver gratuidade. Chance de perder existe. Não existe causa ganha nem causa perdida. Eu falo para todos os clientes. Eu já perdi causa ganha e já ganhei causa perdida. Porque não depende só de mim. Depende do juiz. E esses dias eu perdi minha primeira negativação indevida. Eu adoro juizado, né? Todo mundo sabe que eu adoro juizado. Subiu um juiz do juizado para substituir um desembargador e eu perdi. Eu tinha ganhado uma negativação indevida, clara, e aí esse desembargador foi relator lá no TJ e eu perdi. Um abraço para ele, inclusive. Eu adoro juizado. E é bom que na Defensoria Pública, juizado é uma faculdade. Então, assim, quando você faz, Homero? Nunca. E eu brinco até com meus colegas que são defensores do núcleo que eu atuo hoje, e eu estou coordenando, porque é designação mensal. E eu fico correndo atrás dos colegas, vamos fazer juizado, por favor, vamos fazer juizado. Porque juizado é uma situação assim que é uma relação de amor e ódio, né? Tem gente que gosta muito, mas tem gente que odeia, literalmente. Eu acho que isso, a doutora Cláudia, colega defensora aqui, a doutora Cláudia, colega defensora aqui também, é professora do INSTED, agora está dando aula no INSTED, deu na FACSU, agora está no INSTED também, está aqui. Um prazer, viu, doutora Cláudia, tê-la aqui conosco. E, doutor Leandro, essa questão que o senhor colocou da pós-graduação, eu acho muito mais importante aquele assunto que a gente tratou da parte política, para ter clientes e buscar essa autoridade, principalmente atuando nas comissões da OAB, do que a pós-graduação propriamente dita. O escrever para jornais é muito mais autoridade, muito mais retorno do que ter uma pós-graduação. Até porque, pelo menos essa é a minha visão, a pós-graduação hoje, ela acabou que ficou banalizada, né? Como tem pós-graduação de tudo quanto é jeito e modo, né? Tem pós-graduação de 6 meses, tem pós-graduação de, sei lá, de 1 ano. Então, a grande maioria... Você tem o título, tem de tudo. Banalizou muito. Então, eu acho que isso não traz esse respaldo para o advogado para ele ter um retorno financeiro imediato. Às vezes não vale a pena o investimento econômico que ele faz naquela pós, né? Tem que pensar nisso também, né? Principalmente quem está no começo, o orçamento apertado, né? Hoje em dia tem como começar na advocacia sem muito dinheiro. Então você tem que ter anuidade em dia. Né? Tem muito advogado que nem tem também, não dá tanto problema assim na prática. A gente vê ali que... Eu já conheci advogado que tinha 3 anos sem pagar a OAB e nunca tinha dado nada. Mas a OAB ativa, certificado digital e um notebook. Entendeu? Acho que não precisa mais nada. Marca o encontro, vai de Uber, não precisa nem ter carro. Marca o encontro em algum lugar, impressora também, o cowork da OAB te disponibiliza, né? A gente tem mania de reclamar de tudo, de política, OAB, não sei o quê, mas a OAB sempre tem sala que até impressão, até um determinado número é gratuito, ele te dá um apoio, e eu ouso a dizer que eu acho que é um dos melhores órgãos de classe que existe, né? A gente vê outras profissões aí que só paga, ainda que pague menos que a gente, mas não tem retorno nenhum. Aqui a gente sai, esse dia eu fui fazer uma audiência em Coxim, fui com o meu cliente lá, chegamos na sala da OAB, ar-condicionado, café, computador, como tinha um lugar para eu ficar lá com o meu cliente. Então, assim, usar o que a gente tem hoje de graça e que a gente já paga, né? A unidade a gente já paga e usar isso aí, não tem problema nenhum. E só fazer um adendo nessa questão da autoridade. Todo mundo está falando muito em ser autoridade, você tem que postar conteúdo para gerar autoridade, não sei o quê. E a autoridade nada mais é do que as pessoas acham que você é em determinada área. Por exemplo, todo mundo me taxou de autoridade no direito do consumidor. Por quê? Porque eu já fui presidente da comissão, porque eu fiz parte da comissão, porque eu tenho trabalho em conjunto com o vereador Otávio Trade na Câmara de Vereadores, porque o que parece que eu sou autoridade nesse assunto, mas pode ter um advogado que está dentro do escritório dele, que não grava entrevista, que não escreve artigo, que não faz esse trabalho, que seja melhor que eu, mas não vai ter autoridade. Então, a autoridade é muito do jeito que você se coloca na internet, nos jornais, nas parcerias, no network, e é por isso que eu falo, é todo um conjunto, né? Se a gente vai ser um bom profissional, tem que pensar no aprimoramento constante e para o resto da vida.
Vai ser um bom advogado, um bom defensor, um bom juiz, um bom promotor. Não tem segredo. Precisa socializar. Na defensoria, essa questão de socializar, e nós temos o lado das comissões do Colégio Nacional de Defensores Públicos. Eu atuo muito, por exemplo, em Brasília, com relação à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que participar, não tem como ficar fora desse ciclo. E nós, na carreira pública, temos que pensar também na aposentadoria. Eu sou de uma época em que nossa aposentadoria é uma interrogação, é isso que a gente tem, porque não sabe o que vai ficar. Só quem entrou de 2004 para trás é que está numa situação de conforto, o restante está numa zona, né, cinzenta que a gente não tem como saber. Então a gente precisa realmente pensar no pós, o que eu vou fazer quando eu tiver implementado os requisitos da aposentadoria? Vou aposentar? Vou dar aula? Vou advogar? O que eu vou fazer, né? Então a gente tem que pensar também nesse network, é importantíssimo, e até mesmo para suas ações judiciais, para o judiciário te reconhecer como defensor. O defensor público, ele não pode ser reconhecido como aquele ditado feio, né, que o pessoal fala, que eu acho que é uma pecha horrível para o advogado, isso, advogado de porta de cadeia, né? Não é isso. Não, essa pecha não pode deixar ser pega, né? O advogado não pode receber esse título, porque não merece, primeiro ele tem que ter o respeito, não é porque ele atua perante a delegacia que ele é um advogado qualquer, né? Não é isso. Eu acho que esse respeito também tem que ser dado ao advogado criminalista, e tem muito preconceito com isso. E o defensor, não é porque é de graça que é ruim, não. Nós temos que buscar a melhor qualidade no serviço na defensoria pública. E essa inter-relação é fantástica mesmo. Não dá para deixar disso. Leandro, nós já temos 1h10 de live aqui, ó. O tempo passa voando, né? Não, e só fazer um adendo, então, não sei se vai encaminhar para o final, mas só fazer um adendo. Eu já falei para vários clientes aqui que entre um advogado mediano, porque o mediano é a maioria, eu vou até arriscar mais alto, vou colocar a régua lá para cima, né? Ainda que a defensoria tenha um volume de trabalho gigantesco, que o defensor não tem o tempo suficiente para se dedicar àquela ação individual, porque o volume é gigantesco, 1000 vezes ser atendido na defensoria. Se o cara não conhece um advogado, não confia em um advogado, 1000 vezes ir para a defensoria. Porque é aquilo que a gente falou, a questão dos colegas que não se atualizam, hoje é gigantesco. A última pós que eu fiz, o professor falou que 80% dos bacharéis, dos advogados, não fazem um estudo permanente e contínuo. Então, ninguém tem pós, ninguém se dedica ao estudo. E, assim, eu tenho certeza, o cara, para ser defensor público, que ele já estudou, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, um amigo meu formou comigo também, o Túlio Cruz Nogueira, ele entrou, acho que no último concurso, ele saiu da magistratura. Então, assim, vocês têm um nível de conhecimento para passar nesse concurso, não é fácil, não. É nível de magistratura, é o mais top que tem. Então, assim, como que vai falar que o defensor sabe menos que o advogado? Não existe. Então, é lógico, tem alguns que se acomodam com o passar dos anos, mas a régua para passar na defensoria ela é muito alta. Não tem essa de falar que advogado é melhor, o defensor é melhor, é individual. E até mesmo essa questão do estudo, né? Acho que vários comentários sobre isso, né? Não tem como parar. O advogado, seja o defensor, seja o juiz, né? Ele não pode parar de estudar. O advogado, por exemplo, eu falo muito isso nas minhas aulas, porque assim, não é juiz que faz jurisprudência. É o advogado que leva a tese para lá. Na verdade, assim, o judiciário leva a fama. Né? Às vezes, né? O tribunal decidiu desse modo. Mas ele decidiu, se a gente pegar no processo civil, então, que ele tem que julgar de acordo com os pedidos, não foi, né? Ele julgou, na verdade, de acordo com a tese construída pelo autor e pelo réu. Então, quem cria... não tem... não, mas o tribunal entende assim, se não tivesse esse pedido assim, não teria julgado assim. E isso que nunca me apaixonou a magistratura, né? Eu gosto de provocar, de atuar, ir para a rua, né? Esse trabalho é mais dinâmico, né? A magistratura você tem que ficar, você está vendo um problema e você tem que esperar ele bater na sua porta e falar, olha, problema? Me resolva aqui, né? Eu uma vez fui despachar um processo que estava bastante truncado, eu tinha prova, a outra parte tinha prova, e realmente eu não sabia o que ia dar aquilo. Aí eu fui despachar com o juiz, levar as minhas alegações finais, eu fiz um resumo lá e levei uma minutinha para ele. E aí estava conversando com ele, e ele falou, você me colocou esse ponto, mas a outra parte me colocou esse ponto. E aí, para que lado que eu vou? Eu falei, bom, essa resposta, se eu for te dar, o senhor já sabe minha resposta. Mas nesse momento, graças a Deus, eu não queria estar na sua pele. Nesse momento, eu não queria ser magistrado de jeito nenhum.
porque o caso está complicado. Eu fui embora e ficou lá com o problema para resolver. Não, e isso que você colocou é fantástico. Eu falo principalmente quem atua, por exemplo, uma vara de competência mista. Ninguém sabe tudo, né? Essa que é a grande realidade. Tanto é que o direito cada vez mais tem se especializado, assim como a medicina, né? Hoje nós temos médico do dedinho, né? Vamos assim dizer, ironizando, né? Médico do dedinho. Nós temos também operadores do direito que tratam, por exemplo, de um assunto muito específico, que é a proteção de dados, um tema moderníssimo, que está, né, em vigor, advogado tem que conhecer isso, mas ninguém conhece tudo. Aí você pega um juiz, por exemplo, de comarca de segunda entrância, que ele faz civil, faz criminal, faz tudo, eleitoral, faz... Ele não tem tempo de estudar tudo. Se você leva como advogado algo mastigado para ele e com conteúdo palatável e objetivo, como você colocou, a petição curta, objetiva, reduzida, a chance dele acolher a sua, né, pretensão ali é muito grande, né? Se ele pega do outro lado uma escrita toda desencontrada, sem nexo, sem coesão, sem coerência, o que ele vai falar para ele? Ele fica até com receio e preconceito de ler, né? Vamos ver só o que ele colocou aqui e dá valor ao outro lado. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa escrita, né? Cuidado com o nosso estudo, porque isso é determinante também para o resultado. E o resultado traz cliente, né, doutor Leandro? Eu acho que isso é determinante. Tem umas perguntinhas aqui do doutor Leandro. Pode falar. E aqui no escritório eu tenho o hábito eu desenvolver um negócio chamado ficha mestra. É um esqueleto do processo que ele tem que ter no máximo uma folha. Tem que ter tudo. Os principais pedidos em 2 linhas, as principais páginas do processo, que a gente tem as provas mais contundentes, de modo que em uma folha, não é um processo de consumidor, um quarto da folha dá. Mas ali é todo o esqueleto do processo. Isso aí, quando a gente leva de uma forma um pouco maior já no memorial para o desembargador olhar, ali ele resolve a vida dele. E com esse documento, com esse processo, igual você falou também, saber de cabo a rabo quando você vai fazer o despacho. Quando você leva isso para uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, muitas vezes quem preside a audiência é você e não o juiz, porque às vezes ele não teve tempo de ler os autos. E aí você fala, mas vocês pediram, juntou tal? Juntamos, folha tal. Né? Porque tem ali na fichinha. E tal coisa. Não, isso aí é a outra parte, inclusive falou na petição, folha tal. Então você acaba conduzindo a audiência. Se o outro advogado não estudou e o juiz também não teve tempo, você vai acabar mostrando só aquilo que você quer mostrar. E aí vai ficar na sombra o que vai te prejudicar. Então, e se desarma o outro lado, né? Se você domina os autos, né, para a audiência, isso é fantástico. Não dá para ir para a audiência sem estudar, né? E às vezes, isso é um pecado que eu vejo, Leandro. Eu falo como eu sou muito chato, né? Eu sou muito detalhista. E eu vou para a audiência, eu gosto sempre de estudar o processo, não deixo de estudar. E tem situações que eu já peguei, por exemplo, principalmente causas bancárias, não sei se o doutor já pegou isso. Chega para a audiência, literalmente é uma situação muito difícil. O preposto acabou. Recebeu aquela missão para fazer audiência meia hora antes da audiência. Eu já peguei muita audiência assim, né? Ele chegou na audiência, ele não sabe nem quem que é a parte. Porque ele acabou de ser contratado. Às vezes o cara é contratado, sei lá, 15, 20 minutos antes ali, né? 15, 20 minutos antes. Ele chega lá perdido do que está acontecendo. Então, é a hora de você mergulhar nele, é a hora de você atacar, né? É como os outros, né? É a teoria dos jogos. É a sua hora. Principalmente, por exemplo, eu estava falando sobre litígio possessório segunda-feira com eles. Nesse caso, por exemplo, que envolve fatos, se o advogado chega boiando no processo, você é a hora de atropelar o outro lado, né? E atropela até o juiz, às vezes, né? Que ele vai cair na sua, né? Naquele contexto seu. Essa é a hora de fazer o banco pagar caro pelo serviço mal feito. Eu tenho um caso que não foi só a audiência. Eu entrei com uma ação de empréstimo consignado, aquela ação dos 30%, e à época não tinha legislação especial no estado nem no município, a gente ganhou essa ação. E o juiz mandou devolver de forma simples. Adorei a sentença, gostei, beleza? O banco recorreu. E na apelação, na ementa, o desembargador colocou erroneamente devolução em dobro. Nem podia, né? Eu não recorri. Não embargaram. Um simples embargo de 2 linhas, acho que resolveria o problema. Não embargaram. E aí, a condenação, que era de 37, foi para 74. Sei lá, corrigiu, ficou 96, sei lá. E aí, é a hora de fazer pagar caro, porque não fez o embargo. E o pior,
teve 2 anos para entrar com a rescisória e não entrou. Então, aquilo ali convalidou e aí a gente recebeu em dobro e foi a hora que a gente fez o banco pagar bem caro. Bem caro por isso, né? Doutor Leandro, o senhor vai ajudar aqui a doutora Cristiane com essa pergunta aqui da diferença de advogados associados e sociedade de advogados, né? Eu confesso que ela queria saber a diferença de advogados associados e uma sociedade de advogados. Eu confesso que eu nunca parei para... Eu também não. Eu tive sociedade que eu acho que era advogados associados. Eu acho que tem uma diferença que quando, por exemplo, aqui a gente pode fazer Provenzano e advogados associados. Eu posso ser o dono do escritório e todos os outros advogados do escritório, eles são como se fossem sócios meus minoritários. Eu acho que nesse caso eles têm participação nos lucros. Entendeu? Eu não manjo nada dessa parte de empresarial. E até eu tenho contador, eu tenho pós em tributário e eu tenho um contador que faz meu imposto de renda. Então, mas eu acho que há essa diferença. Por exemplo, se eu faço uma sociedade, igual eu tinha ano retrasado, por exemplo, eu tinha uma sociedade, era 50% meu, 50% do meu sócio. Agora, se eu tenho um escritório fulano de tal e advogados associados, eu sou o dono e eles recebem uma participação em todos os lucros do escritório. Eu acho que tem mais diferença. Eu acho que no associado não há necessidade de salário, ao passo que da outra forma, os empregados têm que ter salário. Ele não seria empregado, né, do escritório, né? Doutor Tiago Reck, aqui também de Campo Grande, ó, grande abraço, doutor Tiago. Ele também está falando aqui que ele acha que tem a ver com as cotas de participação na sociedade. Mas aqui. Essa aí eu não vou saber responder, não. Realmente. Acho e aí, que é isso, mas nem me eu falo para eles, doutor Leandro, eu não tenho vergonha de dizer isso, a gente não sabe tudo, ninguém é dono da verdade. O que a gente não sabe, a gente pesquisa. A única coisa que eu tenho certeza é que a gente tem disposição e vontade. Mas eu vou a doutora Cristiane, e a gente manda isso pelo direct, tá? Eu não gosto de ficar devendo... Pesquisa ou terceiriza, né? A gente gosta o doutor Nicolas está colocando aqui, ó, tem correlação com a cota. Eu, advogados associados, eu sou majoritário, sociedade, de regra, são todas as cotas iguais. O doutor Nicolas também é um grande advogado aqui de Campo Grande. Olha lá, o doutor Everton também comenta aqui sobre... Isso que é bacana da advocacia colaborativa, isso é uma forma de colaboração, né, de conteúdo aqui, a gente está compartilhando. Ó, tem já quase 1h30 de live, não fomos derrubados pelo Instagram, viu, doutor Leandro? Até agora não. Mas eu pedi para você transmitir, eu não sei nem comandar isso aí. As vantagens até agora não. Ó, uma pergunta bem interessante aqui, doutor Leandro, da questão, a gente já tocou muito nisso, mas se puder... Aí o que você pensa que poderia ser feito de captação de clientelas para quem é recém-habilitado? Provavelmente deve ser por quem acabou de ser aprovado na OAB, né? Que está agora iniciando a advocacia. Eu acho que primeira coisa, independente de já ser advogado ou não, ainda na faculdade, tem como compartilhar conteúdo, tem como gerar conteúdo, tem como falar. As pessoas precisam saber que você é advogado ou já está em formação. Então, esse é o primeiro ponto. Porque as pessoas tendem a lembrar daquilo que elas veem. Então, se ela está vendo minha cara lá no Instagram todo dia, ela fala, puta, esse chato é advogado. O dia que tiver um problema, vai lembrar de mim. Então, acho que a primeira coisa é ter uma rede social ativa, mas dessa forma já profissional. Eu costumo falar que eu uso no Instagram, até as fotos de família, ele tem cunho profissional. Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Então, a primeira forma é se vender como advogado. Então, você tem que compartilhar as notícias, tem que criar conteúdo se tiver condições. Eu não tenho conhecimento técnico ainda, eu estou no primeiro ano de faculdade. Compartilhe as notícias. Já vai se inclinando para uma área, vai se especializando nisso, compartilhando notícia daquele nicho, para que as pessoas te reconheçam. Aí falar, putz, mas fulano sempre fala disso no Instagram, vou ligar para ele. Esse é o primeiro passo. Depois, integrar a comissão da OAB. Porque isso aí vai dar aquilo que todo mundo busca hoje, que é a autoridade. Então, isso aliado à rede social vai te possibilitar gravar entrevistas, participar de programas de rádio. Então, você vai ser buscado, na verdade, pela imprensa, porque você faz parte da comissão da OAB. E toda a imprensa liga para a OAB e fala, eu preciso de um advogado de tal área para falar sobre tal assunto.
E aí, eu estou meio que dando um passo atrás agora em relação à modernidade, mas eu acho que nunca a gente deve menosprezar o poder de um propaganda boca a boca. Eu estou ativo nas redes sociais, a gente já conversou, estou mexendo com isso agora, estou estudando marketing, lógico que eu não faço, eu já terceirizei isso, mas eu também estudo como é que a gente deve fazer, como produzir o conteúdo, como deixar isso aí de uma maneira mais palatável para o grande público, e nunca subestime o poder do boca a boca, porque uma pessoa que vem indicada, ela pega um pouco dessa pessoa que indicou. O que eu quero dizer com isso? Eu já atendi aqui, eu tenho previdência privada e tenho seguro de vida aqui que eu contratei. Já veio um cara me oferecer seguro, falou, fulano me indicou seu nome para vender esse seguro para você. Eu tenho um preconceito com essa pessoa. Eu sei de algumas coisas dela, eu tenho um preconceito. Falei, cara, não posso te atender agora. Aí me ligou um outro rapaz, um outro corretor da mesma empresa, era o mesmo seguro, só que ele veio indicado por um outro amigo meu que eu tenho grande apreço. E na hora eu falei, não, pode vir que eu vou te receber. Então, quando uma pessoa te indica, você já pega a credibilidade daquela pessoa que te indicou e agrega na sua imagem. Então, a gente já tem menos uma objeção do cliente. Quem me vê pela primeira vez na internet fala, qual que é desse cara? Agora, se um cliente meu indicou, falou, vai lá que ele é bom, vai lá que ele ganhou meu processo, ou vai lá que ele é honesto, ou vai lá ele perdeu o meu processo, mas ele me falou a verdade, ele já vem com essa credibilidade. Então, dificilmente você não vai fechar uma ação com esse cliente, a não ser que você não queira, porque a relação é ruim, não deve entrar com ação. Então, agindo dessa forma, eu acho que esse é o primeiro passo para ter os seus próprios clientes. E aí, lógico, uma advocacia onde você informa o teu cliente de tudo que acontece. No primeiro momento, você já falou dos riscos da ação. Ele encarou isso aí, vai entrar. Eu acho que a partir disso aí só é algo que só tende a aumentar. É difícil a gente perder cliente. Acaba perdendo por até falta de afinidade, não vai com a minha cara e tudo mais. Mas 90% são clientes que vão te indicando. Lógico, no começo é muito complicado. Você vai ter um parente, um amigo e tal. Mas esse vai virar 2, que vai virar 4, e aí vai indo, é uma progressão. Viu, doutor? Tem uma pergunta que foi feita lá atrás, eu guardei ela aqui no meu tic-tac aqui, para a gente tentar. O doutor Everton colocou, eu não estou localizando ela aqui no histórico de comentários, mas foi o seguinte, quais técnicas, né, de gatilhos mentais que a gente utiliza para convencer, né, nas petições ali? Acho que, se eu não me engano, foi isso que o doutor Everton colocou. O que faz para chamar a atenção, né, do magistrado para a sua demanda ali, dentre várias que existem, né? Se o senhor quiser comentar um pouco. Eu acho bem complicado esse negócio de usar gatilho mental para isso. Eu vejo até vários advogados vendendo cursos de gatilhos mentais para que o advogado feche venda. Eu não trato dessa forma a questão de fechar um contrato com o cliente. E no processo eu acho que fica muito mais difícil, porque como que eu vou ativar um gatilho mental genérico, que eu não sei para quem que vai ser aquela ação, eu não sei qual juiz que vai receber essa ação, e como que eu vou aplicar um gatilho? Eu não sei, tem alguns gatilhos que podem ser utilizados ali. O que eu faço muitas vezes é, conhecendo o julgamento desse juiz, eu tenho lá um determinado juiz que já julgou 3 ações idênticas a que eu estou entrando. Eu vou pegar a sentença dele e vou estudar. Ele citou Pontes de Miranda. Eu vou ler a parte de Pontes de Miranda, porque eu sei que o juiz gosta do cara. Então, será que isso aí seria um gatilho? E a gente vai vendo qual que é a afinidade, qual que é a inclinação do juiz. A coisa que mais nos dá subsídio para a tese, para a ação, é a própria sentença e o próprio acórdão. Ali o juiz, ele escancara o que fez, é obrigado, né? Tem a parte do relatório, a parte dispositiva, é obrigado a falar o que convenceu a que ele julgasse daquele jeito. Então, eu não sei se isso seria um gatilho, mas é a forma como eu tento fazer. E outra, um processo claro. Eu entrei, sei lá, o mais básico do consumidor, negativação indevida. Eu tenho lá o comprovante de negativação, só tem aquela negativação. E o comprovante de pagamento, eu não preciso usar mais nada no meu processo, não preciso usar gatilho nenhum. Eu acho que o gatilho é um pouco controversa, aí sim, você vai no estudo, você tem que estudar o juiz que vai julgar a ação. Viu, doutor? Eu acho que assim, doutor Leandro, essa questão do gatilho é complicada, como você falou. Porque, assim, vou citar Campo Grande. Nós temos aqui 16 varas cíveis residuais, 3 de bancário e 2 de execução extrajudicial. O gatilho que pode servir para mim, pode não servir para você. Na verdade, ele pode ser inverso, né?
Olha o risco que a gente corre aí. Eu acho que assim, por exemplo, eu gosto muito da ideia de despachar, dependendo da situação, para você chamar a situação, né, a atenção do magistrado, e não pensem vocês, né, quem não conhece os bastidores da defensoria, que a gente não despacha. É obviamente que a gente não despacha todos os processos. Mas, por exemplo, caiu uma demanda de plano de saúde na defensoria pública, tem tutela de urgência, a gente despacha, né? Aquela situação que realmente demanda uma situação muito delicada, a gente tem que despachar, não tem como. Tem sustentações orais, e eu acho que um trabalho bacana de gatilho mental, que talvez funcionaria, é com o desembargador nos memoriais. Porque, como regra, você não sabe, né, para quem vai cair também distribuído ali o relator. Mas depois que distribuir, nada impede você produzir um memorial bacana, respeitando a sua tese, obviamente, você não pode levar nada, você não vai inovar ali, mas você pode inovar no seguinte sentido: olha, desembargador, a minha tese é essa, você já decidiu assim. Né? Você pode trazer falando, olha, isso vale, peraí, porque já aconteceu ter situações, inclusive eu já passei por uma dessa no crime. E aí a gente não atua, a gente faz a apelação, mas no segundo grau para cima da defensoria nós temos outro nível de defensor que vai atuar. Então o que acontece? Como o vogal ele já votou de um jeito, como o relator ele votou de outro. Isso acontece. Você tem que estudar o cara. E aí você vai usar isso de acordo com a regra do jogo. Se isso te favorece ou desfavorece. Numa situação que ele já votou como relator contra o seu caso, mas contra a vogal ali, você expõe ele e demonstra, olha, esse entendimento seu aqui é o que é o correto. Passe a adotar esse aqui. Né? Você tem que usar com as armas que você tem para jogar, né? Não tem como. Você sabe o que eu fiz uma vez, Toriano? Apenas um caso de tráfico, o juiz ficou puto comigo, porque no juizado, olha que situação, que talvez poderia um dia se aplicar numa situação civil. No juizado, por exemplo, no uso de drogas, ele absolvia porque não tinha o laudo de constatação da droga. Só para se ter noção. Então ele absolvia. Só que ele era o mesmo juiz da vara comum. Lá no tráfico de drogas, ele não absolvia, ele falava que o laudo era dispensável. Aí o que eu pensei a fazer? Passei a juntar a sentença do juizado dele e embargar de declaração lá na vara comum, para falar, peraí, aqui você decide desse jeito, o crime é material do mesmo jeito, e você aqui está decidindo de outro. Peraí, aí você está me expondo, né? Porque acaba que o defensor tem essa relação, não é de proximidade, Deltan e Moro, tá, gente? Longe disso. A gente faz audiência todo dia, com o mesmo juiz, porque eu sou vinculado a uma vara, né? Por exemplo, eu sou titular da 8ª Vara Civil. Então eu faço audiência toda semana com aquele juiz. Então assim, acaba que todo dia... Então, Samin, você tem o seu limite de atuação até para você não perder sua credibilidade. Você está me expondo aqui nessa situação. Eu falo, olha, eu não estou te expondo, você que se expôs. Não foi eu. Se não fosse eu que tivesse feito isso, outro faria. Então, eu estou aqui te ajudando a pacificar seu entendimento. E eu acho que despachar é constranger. Exatamente isso. A sentença que ele já deu, falou, ó, eu só espero que você não mude de ideia. Toma aqui essa sentença, usa como paradigma, é só o que eu espero. Eu acho que despachar é constranger. É isso. Não tem jeito. O doutor Everton colocou aqui que ele faz, que é o que perguntou, né, sobre isso, ele falou que faz nas réplicas, né? Gatilho em réplica, quando conhece o juiz, leia a sentença. Aí sim, na réplica talvez você possa, né? Que aí você já está com o juiz definido, você já está com as teses definidas, então você já, por exemplo, os pontos de controvérsia ou incontrovérsia já estão delimitados ali no processo. Aí sim daria para você realmente direcionar a sua argumentação, realmente. É bem interessante isso mesmo. Doutor Leandro, eu acho que tem bastante pergunta ainda, nós não vamos conseguir responder a todas as perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma oportunidade, quem quer perguntar mais ainda, até para não ficar tão cansativa a live aí. Doutor Leandro, enquanto o pessoal manda as últimas aí, só para a gente colocar, porque muitas que estão aqui a gente já respondeu. Falar um pouquinho, não vou falar o jovem advogado, agora a gente estava falando do novo, né? E novo CPC está na minha cabeça também, isso já tem 6 anos de CPC e a gente está falando de novo CPC. O que você vislumbra, né, para soluções, para o futuro, né, uma prospecção da advocacia, né,
que a gente tem pela frente de atuação. O Dr. Leandro é um cara muito dinâmico, que tem algumas áreas de atuação, tem um foco no consumidor, mas está sempre se preparando para abrir portas, né? Eu acho que isso é importante. Falar um pouquinho dessa projeção de futuro, né? O que você orientaria para aquele advogado que ainda está em dúvida no que atuar, o que fazer, né? Daqui para frente, né? Dessa live para frente. Eu acho que eu, como entrei no direito do consumidor, na verdade não foi nem eu que escolhi. Como eu já tinha essa bagagem da defensoria, eu tentei atuar em outras áreas, mas o que me aparecia era sempre consumidor. E aí, quando você está no início de carreira, você não escolhe o que quer fazer, e aí você vai fazendo e vai estudando, e aí você passa a saber da matéria, e quando você sabe da matéria, você vai gostando daquilo que faz, e foi esse o caminho que eu me apaixonei pelo direito do consumidor. Mas, além dessa área, se fosse para eu colocar minha paixão de lado, eu acho que hoje, além do consumidor, jamais deixaria de lado essa área, porque você tem uma objeção muito fraca dos clientes. Você, por exemplo, eu tive um problema com a Vivo, o cara acabou de formar. Não, vou passar esse meu problema da Vivo. Agora não, eu estou com a disputa de um imóvel que vale 1 milhão aqui. O cara acabou de formar, eu já não passo para o novo advogado. Então eu vejo que o direito do consumidor, isso eu estou falando em regra, tá? É um preconceito? E existe. Desculpa falar a verdade, mas existe. Eu tinha teses ótimas de tributário quando eu formei, que eu tentei vender e não vendi nenhuma. Por quê? Porque eu era recém-formado. Então existe o preconceito, aceita e lida com ele. Então, assim, dessa forma, eu acho que além do direito do consumidor, eu entraria hoje no trabalhista e no previdenciário. Principalmente porque teve uma alteração recente. E eu acho que quando tem uma alteração legislativa recente, você acaba com aquela diferença que tem do advogado, que era o especialista no trabalhista e era o especialista no previdenciário. A partir daquele momento que houve alteração legislativa, aquela bagagem prática que ele teve vai dar uma distanciada, vai dar uma redução nessa distanciada que tem para o novo advogado. E até a maioria deles vão falar mal, né? Quem ganhava dinheiro com o trabalhista depois da reforma criticou. Quem ganhava dinheiro com o previdenciário depois da reforma criticou. Isso aí é um alerta. Quando o especialista, o bambambam, está reclamando, quer dizer que ele está desconfortável. É aí que eu acho que o novo advogado tem que colocar a energia dele, estudar, passar a produzir conteúdo. O que mudou com a reforma trabalhista? O que mudou depois da reforma previdenciária? Veja como você pode fazer, consultoria e tal. Então, eu acho que essas 3 áreas eu acho que são as mais fáceis para se começar, que vai ter menos objeção, vai ser mais fácil de fechar o contrato. Mas, lógico, você tem uma paixão pelo criminal. Eu vejo vários perfis na internet falando como se posicionar no mercado, como vender seu peixe, como se posicionar na rede social. E eu acho que, mas é o que eu indicaria. Essas 3 áreas, para mim, seriam as que têm menos objeções dos clientes e fechariam o contrato mais fácil. Doutor, tem uma pergunta aqui do Lui, que é relacionada a honorários, cobrar por máquina de cartão de crédito. Eu, pessoalmente, não cobro honorários, porque eu sou defensor, mas eu não vejo nenhum tipo de restrição a isso, né? Não, de forma alguma. Inclusive, a OAB já falou que pode sim cobrar por cartão de crédito, isso é pacífico, é só uma modalidade de pagamento. Mas prefira sempre o Pix, que não tem taxa, tá? É uma dica aí. O cartão vai comer um pouquinho, se quiser antecipar, come um pouco mais. Hoje o cliente queria pagar a consulta com cartão, eu falei, não tem Pix, não. Queria nem pegar a máquina. Então, assim, é mais fácil. E sobre o honorário, muita gente pergunta também, eu não sei colocar preço no meu serviço, não sei o quê. Se não sabe colocar preço, pega a tabela da OAB. A tabela da OAB é um preço muito bom. Eu já tenho 10, 15, eu tenho 11 anos que eu estou com o escritório, tem coisa que eu faço tabela da OAB. Por exemplo, o inventário extrajudicial, consensual, poucos bens, tabela da OAB é 5 mil e pouco, quase 6 mil. Para você, às vezes até o cartório faz a minuta, seu trabalho é conferir 5, quase 6 mil. É verdade. Então, assim, e outra coisa, mas eu sou recém-formado, ninguém quer pagar isso que a tabela da OAB manda. Já fala para esse cliente. O advogado que te atender e fizer um preço abaixo disso, já está cometendo uma infração ética. Viu, doutor? O doutor F está falando para a gente fazer a pausa dos comentários ali, só para fazer um printzinho. É verdade. Compartilhem se gostaram da nossa live, né? Faz um printzinho da nossa live aqui. E compartilhem nas nossas redes, nas redes de vocês. Marque o Silvio na Prática, doutor Leandro.provenzano, né, doutor?
É isso, né? Aham. Compartilhe aí, a gente vai ficar muito satisfeito com isso aí. É uma forma de nos remunerar. Eu falo a nossa... E se gostou, a gente faz mais, né? Porque Faz mais, com certeza. a próxima a gente faz tomando um uísque, já faz um happy hour. Tá na moda, vamos entrar na moda também, né? Tomar... Ah, já tem Doutora... fazendo com uísque? Então já não... Com uísque não, tem com vinho, né? Tá na moda de bebida, tomar vinho, né? Puta, a doutora Kátia, então... defensora, um abraço, doutora Kátia. Vinho eu não gosto, acho tão bonito tomar, minha esposa toma, vem com aquelas taças bonitas, eu tomo um golinho, putz, não desce. O pessoal tá aqui, vou tirar um pouquinho os comentários, aí eu vou fazer essas considerações também. Doutora Kátia, também defensora, colega, entrou aqui também. Um grande abraço, doutora Kátia. Com relação à atuação, o doutor Leandro colocou esses setores, e eu vejo também, doutor Leandro, eu falei um pouquinho sobre proteção de dados. Esse é um cenário hoje que, não só para ter clientes, mas para trabalhar também no seu próprio escritório, o advogado vai ter que conhecer um pouquinho mais de proteção de dados. Recentemente, vocês viram, saiu em todos os jornais, 2 grandes mega vazamentos de dados, né? Eu não vou nem falar que é o vazamento do Serasa, porque não se tem prova ainda da autoria, né? Mas a mídia, no geral, divulgou dessa forma. Pensem, numa situação. Vazamento de dados. Aquele dado seu foi explorado indevidamente. Olha o tanto de ação indenizatória que surge de um vazamento de dados desse. Para o jovem advogado que pega a causa cota litis, né? Olha, peraí, eu peguei 50 clientes cota litis estou no começo da advocacia. Excelente, né? E vamos tentar simplificar. O cota litis é aquele, né, que às vezes tem uma pessoa que está na graduação, ele não está firmando um contrato que ele tem um honorário fixo, ele vai depender do resultado do processo ali, ele vai colocar um percentual que ele vai oferir com relação ao resultado final do processo. Então, isso na início da advocacia, eu acredito que vale muito a pena dependendo da situação, né, doutor Leandro? Aquelas matérias, por exemplo, negativação indevida, que não tem muito contato, às vezes, para evitar a perda do cliente pelo tabelamento, talvez trabalhar assim, né? Um cliente que é carente de recurso financeiro, né? E às vezes não só isso, tá? Eu vejo que tem alguns preconceitos em relação a isso. Falar, não, o recém-formado fazer o que a gente chama de contrato de risco, né, o cota litis. E eu faço até hoje. O cliente chorou de pagar a entrada, então vamos fazer o seguinte, 40, 60, vamos, então tá, beleza. A OAB não tem um julgamento uníssono nisso, mas já teve julgamento de até 50% você pode fazer. Logicamente, você nunca pode sair com mais dinheiro que o cliente. Então, se você fez um contrato de 50% e ganhou 10% de honorário, isso aí vai ter que ser dividido também. Mas então, assim, eu faço até hoje. Eu tenho contrato de 30%, de 40% com meus clientes que não têm condições ou não querem pagar a entrada. Porque eu sei que a chance de ganhar ação é 80%, eu tenho meu fluxo de caixa aqui de boa no escritório, então eu acabo fazendo. Outra coisa que eu vejo que tem um preconceito é na questão do correspondente. Eu já fiz correspondente de instrução e julgamento, eu já fiz correspondente de sustentação oral, e eu vejo que a maioria dos advogados mais antigos falam, porque os caras aceitam R$50 para fazer uma audiência. É baixo? É abaixo da OAB? Mas se o cara faz isso durante o dia inteiro, às vezes no final do mês, ele vai ganhar mais do que aquele advogado contratado no outro escritório, que às vezes está falando com preconceito de quem faz o correspondente. Eu tinha preconceito, só que eu vi uma advogada na internet fazendo os cálculos e ela ganhava, sei lá, 5 mil por mês de correspondente. E às vezes tem grandes escritórios que criticam isso e paga menos do que o piso do advogado para os advogados dele. Então, vergonhoso é isso, né, doutor Leandro? Tem alguns preconceitos que a gente tem que derrubar, entendeu? Cobrar bem é legal, mas se você não tem condições de fazê-lo, faz o cota litis, faz o seu correspondente, porque você tem que pagar suas contas e só você sabe aonde que o calo aperta. Não, e hoje, por exemplo, né, a Defensoria Pública, Mato Grosso do Sul, ela já está enraizada praticamente em todas as cidades, mas a gente tem um público também de outros estados, sabe, doutor Leandro? Então, tem muito local que não tem Defensoria Pública ainda. Você se habilitar como dativo no início da carreira é uma forma de você ganhar autoridade, porque você vai estar todo dia ali no fórum, então você vai acabar tendo resultados, e aquele cliente que era dativo, ele pode ser seu cliente futuro. Né? Ou te indicar. Então, sim, com certeza. Então, assim, tem vários mecanismos que você pode buscar. O que não pode faltar é disposição para correr atrás.
Eu acho que isso é determinante, seja para quem for para o serviço público, seja quem for para a advocacia propriamente dita, né? Porque no serviço público, você vai ter que estudar, porque você vai lidar com muitas áreas do direito, muita mesmo, no começo, você vai fazer de tudo, né? Você vai fazer júri. Tem semanas que, por exemplo, na defensoria, eu fazia júri uma vez por semana, fazia audiência em 2 comarcas diferentes e tinha que atender a população da cidade. Então, assim, e petição inicial, que hora que eu fazia? De manhã, de tarde, de noite, não tinha horário, né? É um negócio assim. E a defensoria pública tem um volume grande de trabalho. Então, tem esse percalço. E se você não estuda, o trabalho fica mais difícil, porque a toda causa você vai ter que parar e estudar. Então, se o estudo vira uma rotina, um hábito na sua vida, você começa a automatizar o peticionamento, né? E aí você acaba ficando mais objetivo, porque no começo a gente tem a peste de fazer citação de tudo, de todos, né? Então a gente tem que tentar objetivar mais, porque o juiz não fica lendo esse excesso de citação, né? Ser mais objetivo, como o doutor Leandro já colocou aqui. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que para resolver... pedido, eu acho. A última pergunta, doutor Leandro. Compensa ser advogado clínico geral no início ou melhor atuar em ações e matérias que têm mais afinidade? Eu acho que é a última para a gente fechar aqui, 1h15 de live. 2 horas? De live. Eu acho que afinidade é uma coisa, beleza. Se você tem afinidade por uma área, igual eu acabei tendo pela área do direito do consumidor, você deve se atualizar sempre, pegar mais cliente. Tem um mito também que de direito do consumidor não dá dinheiro, eu já peguei honorários bons em ações individuais. Agora, essa questão entre clínico geral e ser o especialista, eu fui numa palestra, sei lá quantos, 2 anos eu acho que teve a pandemia, que falava que você tem que ser o especialista do especialista. Até ele deu o exemplo, você deve ser advogado da área de família que mexe com divórcio de casal homoafetivo que tem um cachorro pincher. Você discutir a guarda compartilhada do pincher. E é o que todos os especialistas estão falando hoje. Você tem que especializar em uma área para você ser autoridade. Hoje eu faço o caminho inverso. Até mesmo que quando todo mundo vai para um lado, eu tendo a ir para o outro. Mas eu acho que é um desperdício eu não atuar em algumas áreas onde eu tenho cliente que está com essa dúvida, que está com essa demanda. Eu tendo a ampliar o meu leque de atuação, porque eu estudo todo dia. Eu faço pós com frequência, então não tem por que eu me limitar em uma área menor. Eu acho que eu não deixo de estudar o direito do consumidor quando eu comecei a fazer minha pós de tributário. Eu não deixei de estudar. Lógico, a agenda a gente se ferra. Tanto é que a gente está aqui depois do expediente, conversando e gostando, porque isso aí faz parte da nossa rotina. E eu acho que isso que diferencia. Por isso que hoje eu faço o caminho inverso. Eu estou colocando... Hoje eu atuo em quase todas as áreas, menos criminal. Não faço ambiental, família eu não gosto de fazer, tem algumas coisas que o cliente quer que eu faça e tal. Então, assim, hoje eu estou no caminho inverso, mas se fosse para te dar uma resposta, de acordo com o que eu estou lendo, que eu estou vendo, até nas redes sociais, todo mundo fala para nichar. Eu acho que é importante nichar para você buscar autoridade, é isso que eu penso. Mas quem está no início da advocacia, não é porque eu estou nichado que eu tenho que recusar a causa. Aí que entra para mim, doutor Leandro, você fazer a advocacia colaborativa, né? Você chama um colega e faz a parceria, né? Então você pega, eu sou do consumidor, né? Mas entrou uma causa para mim aqui de tributário que eu não tenho nem... Vou recusar essa causa? Jamais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um colega que entende tributário e fazer uma parceria com ele, né? O nicho, ele vai te... vai te dar autoridade. Tá vendo? Já se oferece. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que é importante você pegar todas as causas e aí... Porque assim, o objetivo qual que é? É só ter autoridade? Não. É honorários. A gente não pode ser hipócrita. É igual o defensor público. O objetivo nosso é o quê? O salário. Né? A gente tem uma vocação para atuar na área social? Temos. Mas se fosse de graça, alguém faria de graça? Nunca. Jamais, entendeu? Ninguém é hipócrita para falar isso. Então, a gente tem que ter essa coragem de abrir. Eu estou aqui pelos honorários, é óbvio, é minha profissão, eu gosto. E muito melhor você unir o que você gosta com dinheiro. Né? Ninguém é bobo para falar que ninguém não quer dinheiro. Né? Senão a gente não estaria todo mundo na rede social, né? Buscando essa interação, buscando conhecimento. Para isso, não estaria todo mundo na praia vendendo água de coco. Porque, assim,
é o prazer da beleza da praia, só que o lucro é baixíssimo, né? Infelizmente, porque quem ganha dinheiro é o cara que revende o coco, o fazendeiro lá que tem o coco. O cara que está ali naquele sol, ele não está ganhando dinheiro, né? Ele está desfrutando da beleza, mas ele não está... É literalmente isso, né? Então, acho que não é... mas é literalmente isso. Eu falar assim, se eu pudesse ganhar milhões vendendo água de coco, opa, eu estaria lá, sem perder, né, sem medo de ser feliz. Mas não é isso, a gente não pode ser hipócrita, né? Acho que seria nesse sentido aí mesmo. E acho que a gente vai assim para a parte final nossa, acho que a gente tem que agradecer. Eu queria que você fizesse as últimas considerações, doutor Leandro, para dar um recado para o pessoal que te segue, que nos segue, esse encerramento nosso e deixando aberto para as próximas lives. E se gostaram, lembrando, tem que compartilhar, senão não tem mais. Tem um desafio que foi colocado aqui, doutor Leandro. Toda live que eu faço, eu gosto de pegar o convidado de surpresa, sabe? Que legal. Sacanagem, né? Foi um pedido aqui que eu vi nos comentários que o doutor mencionou sobre a... Como é que é o nome lá, meu Deus do céu? O termo? Olha, me fugiu, não pode acontecer. O termo de... Como é que fala? Para pregar o modelinho de termo que você coleta do cliente. O declaratório. A declaratória. Teve alguém que pediu aqui, tá? Eu não lembro quem. Mas pediram aqui nos comentários. Tá? Eu sou péssimo com o nome. Visualmente eu conheço todo mundo, até bandido, como diz o outro. Eu atendi no presídio. E quando eu saía na rua, eu falei, isso aqui eu já atendi no presídio. Eu tinha uma memória... de sobrevivência, né? Eu tenho uma memória visual muito boa. Então, assim, tá aí meu desafio para você. Né? Fazer um modelo de relatório de atendimento? Isso, eles querem um modelo. A gente tem um canal no Telegram, doutor Leandro. Depois que eu faço as aulas, toda segunda, eu compartilho com eles o resumo da aula e também a peça que a gente trabalha, ensina a construir, a gente compartilha com eles. Então, aí fica o desafio e a gente pode compartilhar com eles daí, se o doutor entender, mas vai depender da quantidade de compartilhamentos, doutor Leandro. Se tiver mais de 20 compartilhamentos, pelo menos a gente compartilha, né? Pelo amor de Deus, pede alguma coisa melhor, né? Relatório de atendimento. Você coloca o título, escreve o que o cliente falou, põe a data e assina. Mas foram o que pediram. Coisa boa para pedir. Agora, se quiser colocar a ficha mestra, também aí fica mais um brinde aí. Ficha mestra é legal, hein? Às vezes, então, falando assim, parece que não tem muita utilidade. Mas a ficha mestra, ela é bem legal, porque é um documento único que você faz, é uma folha A4. Você leva para a audiência aquilo, é aquilo que eu falei. Às vezes, você preside a audiência no lugar do juiz, porque você tem o rascunho do processo ali, em uma folha. Que legal. Jamile Messias está falando aqui, que live maravilhosa, uma das melhores que já assisti. Que bacana, viu? Muito obrigado por todos, né, terem participado, todos e todas aí. Eu acho que era isso, né, doutor Leandro? Eu acho que esse era o recado inicial que a gente queria passar. Esse eu acho que é o primeiro passo. A gente tem muito que conversar aí sobre advocacia e defensoria. O doutor Leandro também, assim como eu, está engajado nas redes sociais agora, né? Nós não temos muitos anos de estrada de rede social, mas temos algum tempo de estrada aí na área jurídica e agora resolvemos de vez mergulhar nesse cenário aí. Então, quem segue o Civil na Prática, siga lá o Dr. Leandro Provenzano, ele tem postado excelentes conteúdos ali diariamente, dica de atuação, ele abre caixinhas de perguntas também. Nós temos bastante perguntas, Dr. Leandro. Toda terça-feira a gente tem o Terça Tira Dúvidas. Então, toda terça-feira a gente abre para o pessoal perguntar e aí a gente vai ficar aguardando a casadinha, como diz a doutora Cristiane ali, relatório de atendimento e ficha mestra. Para a gente compartilhar com os alunos lá no grupo do Telegram, mas vai depender do compartilhamento de vocês na nossa live, viu? Eu agradeço, doutor Leandro. Se teve o compartilhamento legal, aí eu disponibilizo. Eu agradeço, doutor Leandro. O atendimento vai ter que ter até a logo do Civil na Prática. Eu agradeço, doutor Leandro, a sua disponibilidade, a sua participação, a gente está junto aí, espero que a gente possa fazer mais e mais eventos aí, contribuir com essa advocacia, com esse cenário de colaboração que a gente vive hoje na internet. E fica aberto aí para fazer suas considerações finais. Não, eu que agradeço, Homero. Eu te admiro bastante. É difícil a gente ver, na defensoria tem muito disso, mas normalmente no ambiente de servidor público é difícil ver quem tenha essa motivação, que está sempre nesse constante aperfeiçoamento. E a gente acaba sentindo mais afinidade, porque assim como você, eu também busco o aperfeiçoamento constante, não só na profissão, como pessoa, como pai, como marido, como tudo, entendeu? Então, assim,
eu acho que nesse caminho do aprimoramento pessoal, profissional e tudo mais, a gente acaba evoluindo e aí Deus coloca pessoas no nosso caminho. A gente se cruzou, de certo, em algum evento da OAB, hoje a gente está fazendo uma live junto, discutindo, ajudando outras pessoas para quem essas informações possam ser úteis. E aí eu acho que nesse sentido é o que a gente sempre faz, tenta ajudar não só os nossos clientes, mas essas pessoas que também estão ávidas por um pouco mais de conhecimento que a gente possa eventualmente agregar. Mas de outra forma eu agradeço o convite, sempre que precisar, havendo disponibilidade nas nossas agendas, a gente marca, conversa, tira dúvida, o que eu puder contribuir, não tenha dúvida que eu participarei aqui. Com certeza. Muito obrigado a todos que participaram, né? Quase 2 horas de live. Tá faltando 6 minutos para 2 horas de live, viu, doutor Leandro? Para a gente conseguir. Eu vou tentar deixar salvo, não sei se 2 horas salva, eu vou ser bem sincero. Normalmente salva, né? 1 hora e meia salva, eu já tenho outras anteriores. Mas 2 horas eu nunca vi se salva. Então nós vamos fazer esse teste hoje aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, eu acho que perdeu, né? Acho que foi uma noite assim, fascinante. O doutor Leandro compartilhou muito conhecimento conosco aí. E convido todos vocês, segunda-feira mais uma aula que a gente vai ter no Civil na Prática. Nós vamos continuar a tratar de possessórios, advocacia e litígios possessórios. E na terça nós temos uma live super especial com uma advogada lá da Bahia, doutor Leandro, para falar sobre responsabilidade do fornecedor, sobre fatos do produto e vícios do produto e serviço também, tá? Então nós temos na dobradinha segunda e terça aí de eventos no Civil na Prática e espero todos vocês lá. O doutor Leandro está convidado também se quiser participar conosco lá. Com certeza. Um grande abraço para vocês e tenham um excelente resto de semana para vocês todos. Muito obrigado, viu, doutor Leandro? Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.